Capítulo 1031. Tatuagem de murchar. Enquanto as ondas rugiam acima do oceano azul, camadas de ondas se fundiram para formar uma grande onda. De longe, era como uma linha azul que se espalhou lentamente em direção ao Anglin. Antes mesmo de ceder, os sons estrondosos da onda puderam ser ouvidos. Era alto o suficiente para fazer seus ouvidos zumbirem e fazer você se sentir muito pequeno. Os olhos de Anglin ficaram sérios enquanto ele olhava para a onda à sua frente. Seus pés pisaram no oceano e ele recuou imediatamente. Enquanto ele se afastava da onda, ele pensou em seu coração: o local onde aterrissei era apenas um campo de flores. Mesmo tendo desencadeado uma restrição, não deveria aparecer no oceano. Os olhos de Anglin brilharam ao ver as ondas se moverem mais rápido e mais rápido. Em um piscar de olhos, já estava diante dele e desabou sobre ele. A onda de choque do colapso da piscina enterrada celestial feriu meu corpo e até abalou minha alma de origem. Agora eu preciso me curar rapidamente. Uma vez que este mar estreito faz parte da restrição, então deve haver acompanhamentos intermináveis. À medida que a onda se aproximava, um denso vapor d'água encheu a área. De longe, parecia que havia névoa na frente da onda antes de ser quebrada por ela. A onda rugiu e continuou a ficar mais alta à medida que se aproximava. A onda foi ficando cada vez mais alta no ar e então atingiu o Anglin sem piedade. Nesse instante, os olhos de Anglin brilharam e, com um passo, ele subitamente afundou na água. Ele desceu rapidamente como se fosse um pesado pedaço de metal. No momento em que seu corpo desapareceu, a onda quebrou na superfície do oceano. Uma vibração invisível foi disparada através do mar, fazendo com que mais ondas aparecessem. A onda passou. O corpo de Anglin continuou a se mover e ele evitou a vibração causada pelas ondas. Ele ignorou as ondas violentas na superfície e avançou em direção ao fundo do mar. Enquanto ele avançava, ele começou a franzir a testa. Este não é um oceano de verdade. Não vi uma única criatura presente no caminho. Além disso, o mais importante. O corpo de Anglin parou. Então sua mão direita formou um celo e ele apontou. Um vórtice apareceu imediatamente. No começo não era muito grande, mas logo se espalhou. Em um piscar de olhos, tinha 30 metros de largura e empurrou a água para longe. A distância parecia uma enorme bolha. O Anglin estava dentro da bolha e sua mão direita se estendeu. Uma pequena bola d'água do tamanho de um punho entrou na bolha. A bolha tremeu quando a água entrou e pousou na mão direita de Anglin. Segurando a bola de água do mar, o Anglin colocou ao lado do nariz e cheirou. Seus olhos brilharam por um momento. Foi realmente como eu esperava. Esta água do mar não tem cheiro de mar. O Anglin colocou a água do mar perto da boca e gostou. Não é água do mar. Sua mão direita apertou violentamente, e a bola de água do mar imediatamente desabou. O Anglin ergueu a cabeça e ponderou. Houve lampejos de dedução em seus olhos. Isto é orvalho. Durante meus primeiros dias de cultivo, dependia do orvalho da pérola desafiadora do céu, por isso estou extremamente familiarizado com ele. Isso não é um oceano, é uma gota de orvalho em uma pétala de flor ou uma folha de grama. Os olhos de Anglin iluminaram-se ao olhar em volta com admiração. Que restrição poderosa! Para prender alguém dentro de um mundo dentro de uma gota de orvalho. Depois de ver através desse oceano, o Anglin não apenas não relaxou, mas sua expressão ficou mais séria. As restrições se concentram em capturar e atacar, muito poucos se concentram exclusivamente na captura. Esta é a caverna do Imperador Celestial, e pelo que o sagrado ancestral do clã Tatuagem, Kiliao, disse, que Anglin é uma pessoa implacável. Não há como as restrições aqui simplesmente prenderem alguém. Enquanto Anglin ponderava, ele não pôde deixar de olhar para sua bolsa de contenção. Antes de entrar, ele viu claramente o avatar de King Lin entrar no cristal amarelo dentro de sua bolsa. Pela expressão de Kiliao, não parece que o que ela disse era falso. No entanto, depois de 1000 anos de cultivo, não há como aceitar as palavras das pessoas pelo valor de face. Assim como o preto e o branco, se você olhar para eles separadamente, eles são muito distintos, mas se você misturá-los, o cinza aparece. Para o Anglin, a menos que ele mesmo visse ou descobrisse por conta própria, enquanto os ouvia, nunca acreditaria totalmente no que outra pessoa lhe contava. Esta foi a experiência que ele ganhou após 1000 anos de cultivo. Se isso fosse quando ele era um mortal ou quando acabou de se juntar à seita Engyui, ele teria acreditado. Se é verdadeiro ou falso, não importa. Pelo menos consegui
Ganhar um pouco da personalidade de King Lin. Não consigo ativar as restrições aqui. Os olhos de Wang Lin brilharam enquanto ele cuidadosamente manipulava a bolha para disser mais. Depois de muito tempo, ele pousou no fundo do mar. O fundo do mar estava cinza e dava uma sensação nebulosa. Wang Lin sentou-se no fundo do mar e fechou os olhos para se curar. Embora ele estivesse se curando, ele não bloqueou seu sentido divino. Seu sentido divino se espalhou por 30 metros à sua volta e ele observou cuidadosamente todas as mudanças ao seu redor. O tempo passou lentamente e, em um piscar de olhos, 7 dias se passaram. No 8º dia, Wang Lin abriu os olhos e havia um brilho de chama em seus olhos. Ele ponderou um pouco. No fundo do tranquilo fundo do mar, Wang Lin relembrou tudo o que aconteceu na caverna do Imperador Celestial, como o inesperado despertar do pássaro vermilhão que quebrou o mundo das garrafas. A memória de Wang Lin travou no pergaminho que apareceu na mão do demônio antigo Pei Lu. Presumo que tenha sido a pintura de fumaça do deserto solitário da pintura da montanha e do rio. O Vermilion Bieg acordou em um momento ruim. Eu não pensei que o Vermilion Bieg Oakening iria penetrar todos os 99 reinos e permitir que todos soubessem sobre ele. Graças a isso, todos pensam que sou alguém da 4 seita divina. Embora eu não pudesse ver nenhuma pista no olhar do mestre vazio, eu sinto que havia uma agulha apontada para mim. Tinha também aquela linda mulher de meia-idade. Ela está apenas no estágio Nirvana Clancer. Embora ela tenha escondido o olhar muito bem, eu ainda vi um traço de hostilidade. Além disso, a garota suspeita de ser a brilhante santa do vazio era a mesma. Ele tinha que ser ainda mais cuidadoso a partir de agora na caverna do Imperador Celestial. Caso contrário, era provável que fosse um desastre fatal devido ao despertar do pássaro vermilhão. Wang Lin tocou a tatuagem do pássaro vermilhão e sua expressão tornou-se sombria. Só depois de lembrar o que aconteceu com Taxan a expressão de Wang Lin mudou mais uma vez. Taxan. Ele era originalmente meu guarda celestial. Infelizmente, encontrar o sagrado ancestral do clã Tatou foi uma sorte. Só não sei onde ele está agora ou se ainda se lembra de mim. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Depois de pensar em Taxan, ele pensou no gás verde que Qiao lhe dera. Wang Lin ergueu a mão direita e, com um pensamento, um gás verde saiu de sua mão para formar uma bola de gás verde. Essa bola de gás verde não estava estática, mas se movia constantemente. Depois de refletir um pouco, Wang Lin separou um pouco de seu sentido divino e foi direto para o gás verde. A expressão de Wang Lin mudou e ele gradualmente franziu a testa. Ao observar o gás verde, às vezes ficava agradavelmente surpreso, mas às vezes confuso. Depois de muito tempo, Wang Lin apertou sua mão e a bola de gás verde se dissipou. O Iter Tatou. É algo que apenas o clã Tatou pode fazer, e se um estranho quiser fazer, ele precisará da ajuda de um membro do clã Tatou para ativá-lo. Seu poder é dividido principalmente em 4 tipos diferentes: selar, colapsar, escapar e quebrar. Enquanto ponderava, Wang Lin deu um tapa em sua bolsa de contenção e um talismã amarelo com uma runa complexa apareceu. Parecia muito antigo e a cor havia desbotado. Wang Lin originalmente tinha 2 desses talismãs que ele obteve de Liaven. Ele os havia estudado por muito tempo, mas ainda não sabia como usá-los. A única vez que ele usou um foi quando lutou contra um membro da família Yawen, a Liaven. Depois de olhar para o gás verde, Wang Lin pôde determinar que esse talismã era a tatuagem de Musha. Depois de examinar cuidadosamente a complexa runa do talismã, Wang Lin começou a refletir. Um momento depois, ele mordeu o dedo indicador esquerdo e espremeu uma gota de sangue. Então sua mão esquerda rapidamente formou um selo registrado no gás verde e apontou para o sangue. O sangue imediatamente parou no ar e incontáveis inchaços apareceram na superfície do sangue. Em seguida, explodiu em uma névoa vermelha e foi em direção ao talismã. Foi muito rápido e instantaneamente entrou no talismã. Wang Lin olhou para o talismã. O feitiço que ele acabou de usar foi para verificar que tipo de tatuagem o Iter era. Um momento depois, o talismã de repente se moveu e um redemoinho negro apareceu. O redemoinho foi tão rápido que, no momento em que apareceu, fez com que o mar circundante mudasse. A forma vaga de um grande pássaro apareceu dentro do redemoinho. Este pássaro era completamente preto e seus olhos eram como relâmpagos. Ele varreu o redemoinho uma vez e desapareceu junto com ele. Este é um tipo de escape Iter Tatou que já foi ativado pelo Tatou Clã. Os olhos de Wang Lin se estreitaram e ele deu um tapa na sacola de contenção.
uma grande espada voou. Foi uma das 99 espadas que obteve no Reino do Massacre. Embora ele tivesse explodido mais de 10 deles, Wang Lin ainda tinha muitos deles. Segurando a tatuagem de murchar, Wang Lin pressionou-a contra a grande espada sem hesitar. Então sua mão direita formou um selo estranho e ele apontou para a espada. Um redemoinho apareceu em torno da espada e então ela desapareceu instantaneamente. Ele desapareceu tão rápido que até mesmo Wang Lin viu apenas um borrão. Quando ele olhou mais de perto, a grande espada desapareceu diante dele e apareceu a 30 metros de distância. Embora fosse impossível ver sua velocidade total com apenas a 30 metros, Wang Lin poderia especular sobre isso. Que velocidade rápida! Ponto de exclamação. Wang Lin engasgou ao olhar para a espada a 30 metros de distância. O redemoinho havia desaparecido e a runa no talismã havia se apagado um pouco. Mesmo se eu usar toda a minha força, seria difícil para mim atingir essa velocidade. Talvez ele possa competir com a velocidade de um cultivador do Nirvana Chatterê. Se for usado com Spatial Bending. Os olhos de Wang Lin brilharam. Copyright, Novel Full.c1. Todos os direitos reservados. Capítulo 1032, Eu estava errado. Capítulo 1032, Eu estava errado. Quando a piscina funerária celestial dentro da caverna do Imperador Celestial se espatifou, o impacto espalhou a todos como um bando de pássaros. Todos eles acionaram restrições diferentes e desapareceram. Neste momento, dentro de uma restrição ativada, este lugar era uma selva densa. Estava cheio de árvores com troncos tão grossos que exigiriam que várias pessoas o cercassem. À primeira vista, o céu estava coberto pelas lâminas, deixando apenas pequenas lacunas para que poucos raios de sol passassem. Eles pareciam pilares de luz que desciam do céu. O chão estava cheio de folhas podres. Um passo e você pode afundar até a cintura. O cheiro de ossos de fera apodrecendo estava misturado às folhas, e apenas uma cheirada daria vontade de vomitar. Quanto mais fundo você vai na selva, mais densas as folhas se tornam, e mais escassa a luz do sol se torna, pois ela não pode penetrar neste lugar. Como resultado, as profundezas da selva ficaram mais úmidas. Havia uma pessoa sentada nas infindáveis folhas em decomposição nas profundezas desta selva. Seu corpo era como um peão sua parte superior estava nua. Uma tatuagem vermelho sangue cintilou em sua testa. Havia cabeças de feras ao redor dele, e essas cabeças ensanguentadas faziam este lugar cheirar a sangue. O estranho é que toda a pele entre as sobrancelhas dos animais foi arrancada, revelando a carne fresca por baixo. Os pedaços de pele arrancados estavam empilhados ao lado da perna do homem e emitiam uma luz fantasmagórica. Depois de um tempo desconhecido, o homem abriu lentamente os olhos, revelando um olhar aterrorizante. O homem estava calmo enquanto olhava para longe. Depois de um longo tempo, ele murmurou para si mesmo, embora eu não tenha renunciado a todas as tatuagens sagradas dos ancestrais, ganhei muita iluminação em relação ao feitiço da tatuagem murcha. No entanto, a memória da figura, do meu mestre anterior não vai se dissipar. O homem ponderou silenciosamente antes de deixar escapar um suspiro e fechando os olhos em si mais. Wang Lin, que estava nas profundezas do oceano, desviou o olhar da grande espada. Ele chamou a espada de volta, tirou a tatuagem de Wither e colocou-a dentro de sua bolsa. Com esta Wither Tattoo, terei outro meio de me salvar em um momento de perigo. Mas esta Wither Tattoo é realmente misteriosa. Depois de deixar a terra dos espíritos demoníacos, devo encontrar uma chance de fazer mais. Porém, de acordo com o gás verde, o melhor material para fabricá-los é a pele entre as sobrancelhas de uma fera feroz. Quanto mais feroz a besta, mais adequada será a pele entre as sobrancelhas. Afeta até mesmo o poder da própria tatuagem de murchar. 1. Feitiço mágico deve ser usado para reunir a alma da besta e a essência do sangue entre suas sobrancelhas antes de tirar a pele. Enquanto Wang Lin ponderava, ele respirou fundo e deu um tapa em sua bolsa de contenção. Houve um flash de luz amarela e o cristal amarelo apareceu em sua mão. Olhando para o cristal, os olhos de Wang Lin ficaram muito sérios. O que mais o misturou foi esse cristal amarelo. Wang Lin podia sentir vagamente as terríveis flutuações vindas do cristal, então não se atreveu a verificar descuidadamente com seu sentido divino. Se aquela pessoa misteriosa dentro do corredor era realmente King Lin, então qual é o propósito dele em me dar isso? Wang Lin olhou para o cristal amarelo e começou a refletir. Ele se lembrava claramente de que a luz de cristal que era o avatar de King Lin entrava nesse cristal amarelo. No entanto,
Não importa como ele observou, ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. Era como se o avatar de King Lin tivesse desaparecido e o que Wang Lin viu fosse apenas uma ilusão. Depois de ficar olhando para ele por um longo tempo, Wang Lin desviou o olhar. Ele não se arriscou a verificar com seu sentido divino e suprimiu à força sua ideia. Então ele colocou o cristal de volta em sua bolsa. Ele tinha uma sensação misteriosa de que se seu sentido divino entrasse nisso, algo imprevisível ocorreria e não lhe traria nenhum benefício. Esse tipo de sentimento era muito vago, era uma lasca de sentido espiritual que ele desenvolveu depois de cultivar por mais de 1000 anos. É hora de deixar este lugar. Wang Lin se levantou e começou a se mover como um dragão. A bolha se moveu com ele. De cima, o oceano era azul brilhante, mas dentro da água estava completamente escuro. No entanto, nada disso incomodou Wang Lin. Conforme a bolha subia, toda a água era empurrada para os lados. Os olhos de Wang Lin estavam brilhando com deduções, mas quando ele estava prestes a chegar à superfície, sua expressão mudou. Ele imediatamente empurrou as duas mãos para o lado. A bolha em que ele estava desabou de repente e uma onda de choque se espalhou rapidamente. Ele avançou para cima sob o controle de Wang Lin. Quando a onda de choque carregou, um estrondo estrondoso ecoou como se tivesse colidido com algo. Até a água do mar foi afetada por esse estrondo alto. Wang Lin sentiu a água do mar perto dele ser impiedosamente pressionada por uma força poderosa. Sua expressão ficou fria e ele ficou dentro do oceano, mas não voou. Ele deixou a área sob a pressão e olhou para cima. O céu estava cheio de energia demoníaca que se movia como dragões demoníacos no céu. Uma pessoa estava no centro da energia demoníaca. Esta pessoa estava cercada por energia demoníaca, tornando impossível ver claramente a aparência dessa pessoa, mas você podia ver vagamente que era uma mulher. Quando Wang Lin se aproximou da superfície, ele sentiu um feitiço cair sobre ele. Foi por isso que Wang Lin quebrou a bolha. Wang Lin, venha para mim. Uma voz cheia de ódio extremo ecoou em todo o mundo. Até fez com que a água do mar se espalhasse. Quando Wang Lin, que estava no oceano, ouviu essa voz, seus olhos se estreitaram. Yao Shishui. Ele não podia ver sua aparência, mas o sentimento familiar junto com a voz familiar permitiram a Wang Lin identificá-la imediatamente. Wang Lin revelou um sorriso amargo e soltou um suspiro. O rancor entre ele e Yao Shishui era complicado. Naquela época, ela queria usar Wang Lin e errou primeiro. Wang Lin nunca foi fácil para uma mulher, mas devido ao seu próprio cultivo e seu medo da pílula de sangue de seu pai, ele a selou em vez de matá-la. Embora Wang Lin fosse hostil ao ancestral de sangue, ele admirava o ancestral de sangue. Afinal, tudo que Blue Ancestor fez foi por sua filha. Se alguém tivesse feito o mesmo com Wang Ping, ele teria feito o que Blue Ancestor fez, mas primeiro ele saberia o que aconteceu. Obviamente, o ancestral de sangue não sabia o que havia acontecido e não considerava Wang Lin uma ameaça. Ele até tinha a intenção de matar. Ele não se importava com o que acontecia, ele só precisava saber quem havia levado sua filha. Isso foi o suficiente. Se Wang Lin estivesse em seu nível de cultivo atual antes do que Blood Ancestor não teria sido tão extremo, ele teria encontrado outro método para lidar com isso. No final, Wang Lin não foi forte o suficiente para que o ancestral de sangue percebesse. Mesmo se ele soubesse o que aconteceu e soubesse que sua filha era culpada, ele ainda teria usado seu cultivo poderoso para resolver pela força. Ele teria matado Wang Lin para descarregar a raiva em seu coração. Não que Wang Lin não tivesse considerado devolver Yao Shishui, ele havia até considerado assumir a responsabilidade por selar Yao Shishui por centenas de anos. Contanto que o pedido do ancestral de sangue não fosse muito extremo, ele teria concordado. Afinal, ele estava muito fraco naquela época. No entanto, Blood Ancestor não deu a Wang Lin uma chance de explicar, e as coisas acabaram como agora. Cada vez que Wang Lin pensava nisso, ele soltava um suspiro. Ele claramente separou sua gratidão e rancor. Ele admirava Blood Ancestor, razão pela qual ele prometeu Blood Ancestor outra chance de conhecer Yao Shishui. Depois de chegar à terra dos espíritos demoníacos, Wang Lin sabia que era provável que encontrasse Yao Shishui. No entanto, a Yao Shishui de que ele se lembrava era muito diferente dessa pessoa coberta por energia demoníaca, então ele não a reconheceu ao princípio. Quando Wang Lin olhou para Yao Shishui flutuando no céu, ele não pôde deixar de suspirar. Esses pensamentos passaram por sua mente enquanto a voz de Yao Shishui continuava a entrar em seus ouvidos.
Wang Lin, saia. Hoje, você e eu vamos encerrar o assunto daquela época. Enquanto Yao Shishui falava, suas duas mãos formaram o céu e a energia demoníaca se moveu. Os dragões demoníacos do céu se moveram e atacaram a superfície do oceano. Uma tempestade apareceu acima do oceano, e desencadeou ondas monstruosas. Ondas intermináveis se moviam e, conforme os dragões demoníacos avançavam, as ondas se espalharam em todas as direções, fazendo parecer que um enorme buraco tinha aparecido no oceano. Wang Lin soltou um suspiro enquanto disparava do mar como um raio de luz e avançava direto para o céu. No momento em que Wang Lin apareceu, o ódio saiu dos olhos de Yao Shishui dentro da energia demoníaca. Ela saiu da energia demoníaca e se revelou a Wang Lin. Seu rosto estava cheio de cicatrizes. Ela não era mais uma beleza como no passado, mas sim uma mulher feia. A pele que ela revelou estava completamente cheia de cicatrizes chocantes. Wang Lin olhou mais de perto e revelou uma expressão amarga mais uma vez. Ele vagamente parecia ver a figura fria e deslumbrante que havia aparecido diante dele, naquela época. No entanto, não importa o que aconteça, ele não conseguia combinar aquela figura com a pessoa diante dele. Quem pode dizer claramente quem estava certo ou errado naquela época? A alma de seu pai está selada com o selo celestial, e para se vingar, ela ficou assim. Eu estava errado. Na vida de Wang Lin, a única coisa que importava para ele era nunca fazer algo que sua consciência não permitiria. No entanto, agora, um sentimento complexo apareceu em seu coração. Wang Lin, você me selou por centenas de anos. Embora eu te odeie, posso deixar de lado isso. Afinal, eu fiz um esquema com você primeiro. Eu posso suportar esse assunto, mas meu pai morreu por sua causa. A vingança de meu pai não é algo que eu possa abandonar. Eu não posso te matar, mas há alguém que pode. Yao Shishui olhou para Wang Lin, quase rangendo os dentes. Wang Lin ponderou em silêncio. Copyright novelfolly.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1033. A conclusão do karma. 1. Capítulo 1033. A conclusão do karma. 1. Esse sentimento complexo não se devia apenas a Yao Shishui. Na verdade, depois de cultivar por mais de 1300 anos, não apenas seu nível de cultivo aumentou, como sua compreensão dos céus se aprofundou. E junto com sua experiência de vida acumulada, ele começou a refletir gradualmente sobre todas as mortes que havia cometido. Yao Shishui foi apenas o que desencadeou sua autorreflexão. Assim como quando ficou bêbado com Situna, ele não se atreveu a olhar para trás em sua vida e ver se o cultivo realmente valia a pena. Em seus mais de 1300 anos de cultivo, muitas pessoas morreram por suas mãos. Mesmo Wang Lin não conseguia se lembrar com clareza de quantos ele havia matado. Matar não era algo que agradasse a todos. Para Wang Lin, esses mais de 1000 anos de matança apenas o deixavam cansado. Porém, neste mundo de cultivo cruel, se você não matasse, você entregaria sua própria vida. Ninguém poderia fazer nada sobre ser forçado a escolher entre matar ou morrer. Você não poderia escapar disso. Você vive ou morre e, geralmente, só tem uma chance. Se você apenas fizesse isso comigo, então seria o fim, mas você tinha que ser tão cruel de novo contra meu pai. Wang Lin, havia tanto ódio entre você e eu? Neste mundo de cultivo, é comum tramar uns contra os outros. Embora eu, Yao Shishui, estivesse errado, foi o suficiente para me condenar à morte. Yao Shishui olhou para Wang Lin. O ódio queimava em seus olhos e sua voz estava cheia de tristeza. Wang Lin ponderou em silêncio. Ele olhou para o horizonte e seus olhos escureceram. Você me selou por centenas de anos e usou um método sujo para fazer isso, então eu não conseguia ficar calmo. Tudo isso eu posso suportar porque eu estava errado primeiro. No entanto, você não deveria ter matado meu pai. Além do ódio intenso nos olhos de Yao Shishui, havia lágrimas brilhantes. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Mais de 1000 anos de cultivo também fizeram o coração erguer-se. No entanto, ele era, afinal, uma pessoa, não um demônio. Ele tinha seu raciocínio e sua própria moral. Se eles não me ofenderem, eu não os ofenderei. O esquema de Yao Shishui tocou os resultados financeiros de Wang Lin. Então ela teve que morrer. No entanto, devido à sua preocupação com a Blue Ancestor e a Blue Pill, ele não a matou. Então, ao enfrentar Blue Ancestor, ele teve que resistir para sobreviver. Se o ancestral de sangue não morresse, ele, Wang Lin, morreria.
Ele não teve escolha. Do ponto de vista de Wang Lin, ele não estava errado. No entanto, do ponto de vista de Yao Shishui, ela havia sofrido o preço de ser selada por centenas de anos por tramar contra Wang Lin. Como ela disse, embora o odiasse, eles eram iguais. No entanto, com a morte de seu pai, ela ainda precisava argumentar com o assassino de seu pai. Ela não era capaz de ver o que era certo ou errado. Como criança, não importa o motivo, ela precisava se vingar. Do ponto de vista de Yao Shishui, ela também não estava errada. Tudo, isso é karma. A causa kármica de ontem produzirá o efeito kármico de hoje. Cada passo não era algo que ela ou eu poderíamos controlar. Se ela não tivesse tramado contra mim primeiro, ou eu não temesse o ancestral de sangue, então nada disso teria acontecido. Uma vez que a causa nasça, ela nunca vai se extinguir, ela só vai crescer. Fiquei preso por centenas de anos. É como se o resultado de tentar manter uma mentira fosse mentir ainda mais. O eu de então não compreendia o karma e não sabia que já fazia parte da causa. Então, quando o ancestral de sangue veio me caçar, pensei que era esse o efeito. No entanto, parece que Blood Ancestor não era o efeito, apenas parte da causa. O verdadeiro efeito não é ter que lutar contra o ancestral de sangue ou o que Yao Shishui disse, mas meu próprio coração Dao. Havia um pouco de luz nos olhos de Wang Lin. Meu domínio do karma ainda não foi concluído e o progresso tem sido lento. Não importa quanta iluminação eu tenha, parece que não consigo compreender o que é verdadeiramente karma. Naquela época, eu vagamente sentia que, para completar meu domínio do karma, terei que completar todo o karma relacionado a mim. Parece que meu sentimento naquela época estava apenas parcialmente correto. Os olhos de Wang Lin começaram a brilhar ainda mais. Yao Shishui olhou para Wang Lin com um olhar venenoso. Quanto mais Wang Lin permanecia em silêncio, mais forte seu ódio se tornava e seu ressentimento aumentava. Depois de soltar um grito pesaroso, Yao Shishui formou um selo e apontou entre as sobrancelhas sem hesitação. Wang Lin, vamos encerrar o assunto entre nós. Eu, Yao Shishui, estou disposto a sacrificar minha alma e minha carne para me vingar de meu pai. O ressentimento e o ódio de Yao Shishui se transformaram em hostilidade sem fim, fazendo-o parecer extremamente feroz. No momento em que sua mão pressionou entre as sobrancelhas, a luz em seus olhos desapareceu e foi substituída por chamas demoníacas. Ancestral demônio, eu, Yao Shishui, estou disposto a desistir do último traço de minha vontade e entregar completamente minha carne. No entanto, você tem que me prometer que o matará. A voz afiada de Yao Shishui ecoou pelo mundo. No momento em que esse som apareceu, uma monstruosa energia demoníaca irrompeu de seu corpo. Sua aparência mudou imediatamente devido a essa energia demoníaca. Suas unhas cresceram muito emitiram uma pontiaguda fria. Seu cabelo de repente cresceu até ficar aos seus pés e ficou vermelho escarlate. As horríveis cicatrizes em seu rosto começaram a se mover. Eles se conectaram e formaram uma runa complexa. Uma energia demoníaca extremamente fria irrompeu de seu corpo e se espalhou pelo céu. Em um piscar de olhos, mais da metade do céu estava cheio de energia demoníaca. Esta energia demoníaca foi preenchida com uma intenção fria. À medida que a energia demoníaca se espalhava, sons de rachaduras vinham do oceano. Nesse instante, a maior parte do oceano congelou. A água na superfície rapidamente se transformou em gelo e se espalhou rapidamente. Até as ondas furiosas estavam congeladas como esculturas de gelo. Até a onda parecida com uma parede estava congelada. A distância parecia incrível. Como quiser. Uma voz fria saiu da boca de Yao Shishui. Foi como um vento frio que varreu o mundo. Ela sacrificou sua carne e alma para se tornar completamente um recipiente para um dos 9 antigos espíritos demoníacos. Esse foi o preço que Yao Shishui pagou para se vingar de Wang Lin. Nesse momento, quem controlava o corpo de Yao Shishui não era mais ela, mas um dos 9 antigos espíritos demoníacos, o demônio do vento. O antigo demônio era muito adaptável. Naquela época, ele foi dividido em 9 partes, cada uma com sua própria mente independente. Alguns queriam se fundir novamente, mas também havia aqueles que não queriam e queriam permanecer separados. Durante essas centenas de anos, Beilo devorou 7 espíritos demoníacos antigos e recuperou 80% de seu cultivo anterior. Os 20% restantes estavam com este demônio do vento. O demônio do vento era diferente dos outros espíritos demoníacos antigos.
O demônio do vento não estava disposto a se fundir e, independentemente do custo, escolheu outro método. Depois de não conseguir se fundir com inúmeras pessoas, ele finalmente escolheu Yao Shishui. Usando sua obsessão com seu ódio por Wang Lin, ele foi capaz de se fundir com sucesso. Essa fusão era insana porque não era uma possessão. Primeiro, ele passou sua herança de demônio ancestral para Yao Shishui. Então, correndo um grande risco, desabou seu corpo para se transformar em energia demoníaca que não tinha consciência. Como resultado, estava desistindo de sua identidade como um antigo espírito demoníaco, que era igual à morte. Ao custo de sua própria vida, ele não deu a Beilo a chance de devorá-lo. Isso era algo que nem mesmo Beilo esperava. Quando ele percebeu, era tarde demais porque o demônio do vento havia entrado em colapso. Embora Yao Shishui tivesse a herança de memória do demônio do vento, ela não conseguia acessar a maior parte, apenas absorver. Nessas centenas de anos absorvendo energia demoníaca, ela se acumulou até certo ponto. Se ela nunca tivesse escolhido despertar todas as memórias da herança, então o demônio do vento não teria sido capaz de despertar em um curto período de tempo. Na verdade, o demônio do vento estava apostando que, por vingança, Yao Shishui estava disposto a agarrar tudo pelo poder. Além disso, mesmo se ele tivesse perdido a aposta, não teria importância. Enquanto Yao Shishui continuasse a absorver energia demoníaca, uma vez que houvesse o suficiente, isso forçaria automaticamente todas as memórias a se abrirem dentro da herança. Na realidade, o demônio do vento realmente não sobreviveu. O demônio do vento já havia morrido, e o que restou foram apenas suas memórias. Yao Shishui era apenas o recipiente para essas memórias. No instante em que as memórias fossem ativadas completamente, todas as memórias de Yao Shishui desapareceriam, deixando seu corpo com uma alma que só tinha as memórias do demônio do vento. Como resultado, ela se tornaria o novo demônio do vento. Diante desse fenômeno, até Beilo ficou desamparado. O antigo espírito demoníaco que ele queria já havia partido. Ele havia desistido de sua identidade como um demônio antigo para se tornar um cultivador demoníaco. Não era mais um demônio antigo. Nesse momento, as memórias do demônio do vento foram ativadas junto com o ódio de Yao Shishui. Todas as memórias de Yao Shishui foram rapidamente devoradas, deixando apenas seu ódio intenso por Wang Lin. Mesmo que o demônio do vento tenha devorado suas memórias, ele não poderia apagar esse ódio. A figura demoníaca brilhou e o demônio do vento olhou friamente para Wang Lin. Eu não me importo com a questão entre você e Yao Shishui. Ela ativou minhas memórias e sua existência já foi devorada por mim. Ao fazer isso, eu te fiz um favor. O demônio do vento lambeu os lábios e recuou lentamente. O mar congelado começou a derreter e a energia fria rapidamente entrou no corpo do demônio do vento. Ela foi muito cautelosa neste momento, porque considerou o cultivador diante dela muito perigoso. A aura que este cultivador emitiu quase a fez ofegar. Ela apenas concordou em ajudar Yao Shishui a enganá-la a desistir de tudo. Até o último como desejar foi apenas para apaziguar Yao Shishui para que ela não resistisse no final. Agora que tudo estava feito, ela, o demônio do vento, não se arriscaria a lutar contra esse cultivador que ela achava aterrorizante para Yao Shishui, que havia perdido todo o valor. Se a pessoa que Yao Shishui queria matar era muito fraca, ela poderia ajudar, mas a pessoa à sua frente a deixava com muito medo. Além disso, seu nível de cultivo atual era muito mais baixo do que o da pessoa antes dela, então ela não pode correr nenhum risco. Esta é uma das restrições dentro da caverna do Imperador Celestial. Se todas as restrições forem acionadas, não será bom para você ou para mim. Já que não há rixa entre nós, então eu irei embora. Depois que o demônio do vento falou, ela continuou a recuar. copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1034. A conclusão do karma. 2. Capítulo 1034. A conclusão do karma. 2. Wang Lin ergueu lentamente a cabeça enquanto ponderava, e seu olhar pousou no demônio do vento em retirada. Por fora, ela ainda se parecia com Yao Shishui, mas Wang Lin sentia que era uma pessoa completamente diferente, embora ainda fosse a alma de Yao Shishui. A intenção de matar brilhou nos olhos de Wang Lin e ele deu um passo à frente. No momento em que ele se moveu para a frente, as pupilas do demônio do vento repentinamente encolheram e ela rapidamente recuou sem hesitação. Ela era o demônio do vento, então sua velocidade não era comum.
Embora ela fosse apenas uma cultivadora demoníaca, sua velocidade era inimaginável. Com apenas um passo, ela desapareceu sem deixar vestígios. A expressão de Wang Lin permaneceu calma. A antiga fornalha de Deus apareceu diante dele e ele apontou para a frente. Com um pensamento, um ponto de luz apareceu ao longe. A luz estava ao redor do demônio das vinganças em fuga. Seus olhos se encheram de choque quando a luz envolveu e uma força puxou em direção ao Wang Lin. O corpo de Wang Lin não parou. Ele acompanhou o fluxo e pressionou o dedo entre as sobrancelhas do demônio do vento quando ela passou. Houve um abang e o corpo do demônio do vento foi jogado para trás e ela tossiu sangue. Seus olhos revelaram um olhar frio. Eu sei que para o meu domínio do karma se tornar completo, não apenas devo limpar todo o meu karma, mas devo integrá-lo a mim mesmo. Wang Lin parecia estar falando consigo mesmo enquanto investia contra o demônio do vento. O demônio do vento soltou um rugido e formou um selo enquanto ela recuava. Densa energia demoníaca de repente se espalhou e o oceano que derreteu congelou mais uma vez. Enquanto o demônio do vento acenava, o mar abaixo rugia enquanto incontáveis fragmentos de gelo voavam em Wang Lin. Pequeno cultivador, este demônio originalmente não queria matá-lo, mas você não conhece o seu lugar. A voz do demônio do vento ecoou, então os fragmentos de gelo de repente se aproximaram de Wang Lin. À distância, o mundo inteiro foi cercado pelos fragmentos de gelo que atingiram Wang Lin. Era como se eles quisessem esmagar completamente Wang Lin. No momento em que os cacos de gelo se fecharam, Wang Lin ergueu a mão direita e acenou suavemente. Um mar de chamas apareceu de repente diante dele. No início não era forte, mas logo estourou e se espalhou em todas as direções com Wang Lin como centro. Em um instante, todo o céu estava vermelho devido ao mar de chamas. Os fragmentos de gelo que se aproximavam rapidamente derreteram-se na água e depois se transformaram em gás branco que subiu no ar. Em um instante, junto com o mar de chamas, o céu também se encheu de gás branco. As pupilas do demônio do vento diminuíram e ela respirou fundo. Ela já havia considerado Wang Lin muito forte, mas parecia que ainda estava errada. Essa pessoa não era apenas assustadora, ele era um pesadelo completo. Mesmo durante seu pico de poder, ela não ousou dizer que poderia reivindicar a vitória, muito menos agora, quando ela estava apenas no estágio final do Nirvana Skrier. O problema com Yao Shishui é o obstáculo para completar meu domínio do karma. Depois de centenas de anos, eu, sem saber, tornei-me imerso e me tornei parte do karma. Somente me integrando totalmente, posso entender verdadeiramente o karma. Assim como eu tive que entrar, ele vai entender seus desejos. Os olhos de Wang Lin ficaram ainda mais claros e ele avançou. Ele foi cercado por um mar de chamas, e as chamas extremamente quentes atacaram o demônio do vento. O coração do demônio do vento estremeceu. Ela cerrou os dentes quando ele apontou para o céu sem hesitar e gritou, Lei do vento. Depois que ele falou, um vento demoníaco assolou o mundo e circundou o demônio do vento. Em seguida, ele se estilhaçou em pedaços quebrados de vento que atacaram Wang Lin com uma ponta do vento de Mon. Nesse instante, o mundo mudou de cor e foi coberto por um vento demoníaco. Até o oceano retumbou ruidosamente. Rachaduras apareceram no céu como se fosse entrar em colapso. Quando o vento, demoníaco em forma de lâmina varreu para frente, até as chamas diminuíram como se fossem se extinguir. No entanto, esse vento não foi capaz de fazer Wang Lin recuar meio passo. Ele continuou a avançar e permitiu que o vento atingisse seu corpo. Agora que estou imerso neste karma, devo me livrar dele. Só então meu domínio do karma poderá ser completado e meu coração Dao terá um avanço. A mão direita de Wang Lin formou um punho e ele sem piedade deu um soco no momento em que disse avanço. Houve um estrondo que sacudiu o céu, e quando Wang Lin deu seu soco, a sombra de um deus antigo apareceu. Sua cabeça estava no céu e seus pés estavam no oceano. O antigo deus sombra também deu um soco junto com Wang Lin. Deus antigo. O demônio do vento engasgou. Ela tinha pensado que a aura aterrorizante do corpo de Wang Lin era familiar. No entanto, a passagem do tempo a fez esquecer muitas coisas, e a sombra agora a lembrava de muitas memórias terríveis. Você era na verdade um deus antigo. O couro cabeludo do demônio do vento ficou dormente. Ela recuou imediatamente e quase se transformou em vento ao escapar rapidamente. Tudo o que eu fiz antes não estava errado antes do domínio do karma. A razão pela qual meu domínio de karma não está completo é porque depois de mais de 1000 anos de massacre, uma falha apareceu em minha parte Dao, como um demo interior.
O punho de Wang Lin de repente colidiu com aquele vento demoníaco sem fim. Sons de estouro ecoaram e o vento demoníaco se abriu e foi forçado a se espalhar. Wang Lin olhou para o demônio do vento que já havia desaparecido na distância, mas não entrou em pânico. Ele deu um tapa em sua bolsa e tirou a tatuagem de Wither. Então ele o colocou em si mesmo. No momento em que a tatuagem de Wither foi colocada nele, um vento negro envolveu Wang Lin e um tornado gigante apareceu neste mundo. No momento em que o tornado apareceu, um grande redemoinho se formou no oceano abaixo de seus pés. Um rugido de sacudir o céu que parecia ser capaz de perfurar o mundo veio do tornado em que Wang Lin estava. Então um pássaro preto apareceu no meio do vento negro. As asas do pássaro de repente se abriram. Seu corpo tinha apenas algumas dezenas de metros de altura, mas de repente se expandiu muito quando abriu suas asas. Agora tinha centenas de milhares de pés de largura. Seu grande corpo poderia cobrir o céu. Enquanto o rugido que poderia rasgar o mundo ecoava, Wang Lin deu apenas um passo, e ele podia sentir o vento batendo nele como se ele estivesse atravessando paredes. Todos esses obstáculos parecidos com paredes desabaram diante do antigo corpo divino de Wang Lin. O feitiço dessa etapa era impossível de descrever. Ele parecia ter se separado do mundo e avançado a uma velocidade semelhante à espacial, bending. O demônio do vento usou todo o seu cultivo para escapar como um louco. Para evitar que Wang Lin usasse aquele estranho poder para alcançá-la rapidamente, ela não se importou em exaurir a energia demoníaca em seu corpo, então espalhe uma grande quantidade de energia demoníaca ao redor dela como proteção. A energia demoníaca fez com que uma grande sombra de demônio antigo aparecesse atrás dela. O demônio do vento estava muito confiante em sua velocidade. Justamente quando ela pensou que tinha escapado, de repente ela ouviu um estrondo estrondoso atrás dela. No momento em que ela se virou, ela perdeu o juízo. Wang Lin estava se aproximando a uma velocidade inimaginável. Junto com Wang Lin, o redemoinho que se formou antes seguiu. Ele se moveu a uma velocidade chocante e criou um rugido de estilhaçar a terra. Era como se todo o oceano estivesse sendo agitado. O efeito kármico está dentro do meu coração Dao. O método para eliminá-lo é realmente resolver o karma entre nós. Que karma de merda. Este demônio não entende uma palavra. Já que você não vai me deixar ir, este demônio vai arriscar tudo para matá-lo. O demônio do vento não fugiu mais. A velocidade em que ela estava, extremamente confiante, era uma piada antes de Wang Lin, então como ela poderia escapar? Ela devorou o ódio sem fim de Ao Shishui que não podia ser apagado, e tudo explodiu sob a perseguição de Wang Lin. O ódio imediatamente fez com que as cicatrizes no rosto do demônio do vento ficassem ainda mais ferozes. As cicatrizes formaram uma formação e lançaram um flash de luz verde. Antigo tesouro, demoníaco, bandeira do selamento da alma. O demônio do vento gritou quando ela abriu os braços. Grandes quantidades de energia demoníaca apareceram e se juntaram em suas mãos. Uma energia demoníaca sem fim apareceu e o mundo inteiro foi cercado por uma aura fria. Todo o mundo mostrou sinais de congelamento e um vento uivante começou a soprar. Houve flashes de relâmpagos verdes dentro da condensação de energia demoníaca acima do demônio do vento. Em seguida, 3 pequenas bandeiras verdes voaram lentamente. No momento em que as 3 pequenas bandeiras verdes apareceram, o céu mudou de cor. O oceano abaixo parecia ter sido aberto por uma força misteriosa. A água foi espremida para os lados em um estrondo alto. Incontáveis sombras surgiram acima das bandeiras verdes. Entre eles, estava inesperadamente um deus antigo e 2 demônios antigos com chifres sinuosos. O que foi ainda mais assustador foi que, depois que as 3 bandeiras apareceram, não só o mar mudou, como até o mundo ficou instável. À medida que o oceano se dividiu, ele ativou todas as restrições aqui. A ativação das restrições causou uma grande flutuação dentro do oceano. Toda a água começou a condensar e, em um piscar de olhos, surgiram incontáveis ravinas profundas sem água. A interseção dessas ravinas tornou as ondas ainda mais violentas. O que era realmente chocante era que, se alguém olhasse de cima, enquanto o mar sem fim se condensava, ele estava assumindo uma forma humanoide. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 1035, Gerações. Capítulo 1035, Gerações. Humanoide condensado da água parecia adormecido, mas dava sinais de despertar. A expressão do demônio do vento era feroz, e ela não prestou atenção às mudanças que aconteciam no oceano. Sua mão direita formou um selo e ela entoou um som estranho.
Essa era a linguagem da ordem antiga. Quando esse som veio da boca de um deus antigo, ele continha majestade e senso de idade. Quando veio do demônio do vento, embora contivesse uma sensação de idade, era mais nítido e assustador. O vento apontou para frente e as 3 pequenas bandeiras começaram a girar ao seu redor. Gás denso e verde veio das bandeiras e então um enorme fantasma apareceu. Este fantasma tinha dezenas de milhares de metros de altura. Parecia indomável e parecia que o mundo não poderia acomodar sua existência. Havia 6 estrelas, girando entre as sobrancelhas desse fantasma gigante. Conforme o gás verde se movia, 2 figuras ferozes apareceram ao lado do antigo demônio. Eles tinham apenas 300 metros de altura, mas no momento em que apareceram, uma monstruosa energia demoníaca irrompeu como se eles quisessem se libertar das algemas do gás verde. Havia 6 estrelas girando no olho direito de cada demônio antigo. No momento em que o Anglin viu essas 3 sombras, suas pupilas encolheram repentinamente. O Yanide demônio estava diante dos 3 fantasmas. Suas mãos formaram um selo enquanto ela olhava para o Anglin e gritava: "Não me importo se você é um deus antigo. Você se tornará uma das principais bandeiras do tesouro sagrado do meu antigo clã de demônios." Um flash de intenção de matar apareceu nos olhos do demônio, do vento e sua mão direita apontou para a frente. Os 3 fantasmas atrás dela se moveram. O antigo deus de 6 estrelas deu um passo à frente e deu um soco em Anglin. Os 2 antigos fantasmas do diabo atacaram Anglin com auras sanguinárias dos lados, como se quisessem devorar o Anglin. Embora Beelzebub não fosse um antigo demônio real, seu status não era normal entre o antigo clã de demônios. Esta bandeira do selamento de almas foi presenteada a ele por um antigo demônio real. Embora não fosse tão poderoso quanto um tesouro real, ainda tinha grande poder. Antes de Beelzebub ser dividido, ele tinha a bandeira do selamento da alma. Assim que ele o convocasse, todas as 49 bandeirinhas seriam hasteadas. Nem todos os lacrados dentro foram mortos por ele, eles foram selados lá por gerações de pessoas que foram seus mestres antes dele. Beelzebub era apenas o dono da 7ª geração. Rumores diziam que o primeiro proprietário era extremamente poderoso e forte o suficiente para confrontar diretamente os deuses antigos da geração posterior. Ele era um demônio da 4ª geração extremamente raro. A Ordem Antiga era um clã que desafiou os céus e depois se dividiu em 3 clãs diferentes. A primeira geração de deuses antigos, demônios antigos e demônios antigos continham uma grande quantidade da linhagem e herança da Ordem Antiga. Depois deles vieram os deuses antigos da 2ª geração, demônios antigos e demônios antigos. Embora fossem mais fracos do que suas contrapartes da 1ª geração, eles ainda tinham muito da linhagem da Ordem Antiga. No entanto, com o passar do tempo, a linha de sangue e herança da Ordem Antiga tornou-se mais escassa entre os 3 clãs, e no final havia apenas um vestígio. O chamado clã real era o grupo com a maior linha de sangue da Ordem Antiga remanescente. Eles também eram descendentes diretos da 1ª geração dos 3 clãs. Beelzebub era um demônio da 79ª geração, mas seu tesouro tinha uma longa história e era muito famoso. No entanto, o demônio do vento havia desistido de sua identidade como um demônio antigo, então seu corpo de demônio antigo se dissipou e, portanto, ela não poderia mais usar o tesouro real. Neste momento, as 3 bandeiras foram formadas pela condensação de sua energia demoníaca em fantasmas. Era muito parecido com a forma como Anglin invocou a lança matadora de Deus. O demônio do vento apontou para frente e o deus antigo e os demônios ancestrais da bandeira avançaram contra o Anglin. O Anglin foi capaz de ver imediatamente através das 3 bandeiras. Sua mão direita alcançou o vazio e uma rachadura apareceu junto com um estrondo estrondoso. Era como se uma grande ravina tivesse aparecido no céu. Relâmpagos arquearam ao longo da borda da ravina e estrondos estrondosos podiam ser ouvidos. Ao mesmo tempo que a mão direita de Anglin agarrou o vazio, uma pressão de abalar os céus saiu do riacho. Essa pressão era extremamente poderosa e imediatamente fez com que a expressão do demônio do vento mudasse. Os estrondos estrondosos ecoavam pelo mundo quando um raio de luz negra atingiu as mãos de Anglin. Foi a lança matadora de Deus. Tesouro sagrado do Deus real antigo. O demônio do vento tinha memórias disso. Quando ela viu Deus Laing-spear, suas pupilas encolheram e seus olhos se encheram de medo. Você é um Deus antigo de linhagem real. A mão direita de Anglin segurou a lança matadora de Deus e acenou para a frente.
O corpo do antigo deus de 6 estrelas tremeu enquanto ele encarava a lança matadora de Deus, e seu olhar turvo de repente parecia brilhante. Ele era apenas um deus antigo comum de 6 estrelas, então em termos de gerações, ele era ainda mais baixo do que Beelo. Agora que ele viu o tesouro sagrado de seu clã, seu corpo estremeceu e parou. Se a bandeira do selamento de almas estivesse realmente aqui, ele não teria feito isso, mas o que o demônio do vento invocou foi apenas um fantasma. Era muito mais fraco do que a coisa real, e até mesmo as almas, lacradas dentro dela, estavam significativamente enfraquecidas. O demônio do vento secretamente reclamou e odiou Yao Shishu por provocar uma existência tão terrível. Se ela soubesse que provocou alguém como Anglin, nunca teria se fundido com Yao Shishui. Caramba! Nas memórias de Yao Shishui, ele estava tão fraco que poderia ser morto com um toque de meu dedo. Como ele poderia ser um deus antigo e até, mesmo um deus antigo de linhagem real? O demônio do vento sabia em seu coração que a linhagem real era extremamente rara a ponto de extinção entre os 3 clãs, então foi muito difícil encontrar um. Beelo só conheceu um antigo demônio de linhagem real por puro acaso. Na verdade, com a força do demônio do vento, contanto que ela não encontrasse o Anglin, ela poderia ter feito o que quisesse, graças a seus vários feitiços e velocidade incomparável, mesmo que gente como Situ não viesse. No entanto, ao enfrentar o Anglin, todos os seus métodos foram suprimidos. Sua velocidade não era rápida o suficiente, seus feitiços não eram fortes o suficiente e até mesmo seus tesouros não eram úteis. Embora ambos fossem apenas fantasmas, ela não conseguia vencer os tesouros reais de Anglin. Naquele momento, enquanto a lança matadora de Deus de Anglin avançava, o mundo mudou de cor como se tudo estivesse tremendo. A lança matadora de Deus foi direto para os 2 trêmulos demônios antigos. Esses 2 demônios antigos eram apenas fantasmas que não continham nada do poder da verdadeira bandeira do selamento de almas. Se eles encontrassem cultivadores comuns, eles poderiam lutar, mas eles nem mesmo estavam qualificados para enfrentar a lança matadora de Deus de Anglin. Quando o deus Laing Spear assobiou, foi rápido além da imaginação. O corpo de um dos demônios antigos foi perfurado pela lança. Transformou-se em uma energia demoníaca sem fim que parecia ter sido varrida pela lança. Em um piscar de olhos, o corpo do antigo demônio desapareceu. As pupilas do demônio do vento encolheram. No momento da vida ou da morte, ela cuspiu sangue sem hesitar. Então sua mão direita rapidamente formou uma marca estranha e ela apontou para a frente e gritou: destruição da bandeira. Os flagelos verdes que formavam os 3 fantasmas giraram rapidamente e então entraram em colapso sob o comando do demônio do vento. O poderoso impacto se transformou em um dragão verde que investiu contra a lança matadora de Deus. Quando as pequenas bandeiras desabaram, o antigo deus e demônio antigos desmoronaram. Eles entraram no dragão verde e o tornaram ainda mais poderoso. Tigod Laing Spear e o dragão verde colidiram em uma velocidade extremamente rápida. No momento em que se tocaram, uma esfera de 300 metros de largura apareceu entre os 2 tesouros. Essa esfera continha gás preto e verde que continuava a lutar um contra o outro. A esfera também estava piscando ao longo de suas bordas e sons de estalo continuaram a sair de dentro dela. Uma terrível pressão destrutiva cercou a área em um instante. Esta foi uma batalha entre o tesouro do antigo deus e os antigos clãs de demônios. Um era a real lança matadora de Deus e o outro era um dos 4 tesouros do diabo da primeira geração. Ambos eram apenas ilusões, mas eram muito poderosos. O gás negro dentro do orbe estava cheio de agressividade, como se tudo antes dele tivesse que ser destruído. O gás verde lutou como um louco, mas não conseguiu escapar do destino de ser forçado a recuar. Quando o gás verde recuou, a bola inteira tornou-se preta. Nesse exato momento, o orbe se dividiu. Houve um som de sacudir o céu que colou no mundo. O estrondo estrondoso pode agitar as nuvens e rasgar o céu. Quando o som ecoou, ele desencadeou as ondas do oceano mais uma vez. Sob o impacto do colapso, o dragão verde entrou em colapso e se dissipou. A lança matadora de Deus perfurou e avançou contra o demônio do vento. O demônio do vento tossiu sangue. Seu tesouro foi destruído e, embora fosse apenas uma ilusão, ainda estava ligado à sua energia demoníaca. Gravemente ferida, ela viu a lança matadora de Deus se aproximando. Seu rosto ficou pálido e ela rapidamente recuou. A expressão de Anglin era fria e ele rapidamente o perseguiu.
O demônio do vento ficou extremamente zangado e praguejou: não me envolvi no assunto entre você e Yao Shishui. Você continua reivindicando seu karma. Eu sou um demônio do vento, não um maldito karma. Você estava originalmente fora desse karma, mas aderiu à força. Se você decidir desistir do corpo de Yao Shishui, posso deixá-lo ir. Besteira, eu sou apenas uma memória. Como faço para sair? O demônio do vento rangeu os dentes. Ela interiormente lamentava ter se fundido com o Yao Shishui. Embora o demônio do vento não entendesse o karma, ela tinha uma vaga sensação de que havia entrado em uma situação da qual não poderia escapar. A lança matadora de Deus se aproximou e estava prestes a alcançar o demônio do vento quando os olhos de Wang Lin brilharam. Nesse exato momento, a expressão de Wang Lin mudou e seu corpo se mexeu. Então, uma mão gigante feita de água saiu do oceano e passou por onde Wang Lin estava, e agarrou a lança matadora de Deus. A mão apertou impiedosamente a lança matadora de Deus, fazendo com que a lança emitisse uma poderosa luz negra. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1036. Seu nome é Yao Shishui. Capítulo 1036. Seu nome é Yao Shishui. A restrição de flores na caverna do Imperador Celestial foi completamente ativada pela luta entre Wang Lin e o demônio do vento. A grande mão agarrou a lança matadora de Deus e imediatamente tentou puxá-la para baixo. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Wang Lin e ele gritou: colapso. Depois que ele falou, a luz negra da lança matadora de Deus se intensificou até parecer um sol negro. Até o braço formado pelo oceano parecia negro com a luz. No momento em que essa luz negra atingiu o limite, estrondo alto ecoou por todo o mundo e uma força destrutiva devastadora passou por ele. O braço feito de água do mar entrou em colapso e até a própria água do mar se dissipou. Como sempre, a expressão de Wang Lin não apenas não relaxou, mas tornou-se ainda mais séria. Até a expressão do demônio do vento mudou enquanto ela olhava para o oceano. Rugido. Um rugido baixo veio do oceano. Esse rugido sacudiu o céu e se transformou em uma onda sonora que ecoou por todo o mundo. Os estrondos estrondosos não conseguiram encobrir esse rugido. Ao mesmo tempo, o oceano se agitou violentamente e começou a subir. As pupilas de Wang Lin diminuíram e a cena diante dele o fez engasgar. Não era água subindo para o ar, mas a figura humanoide formada pelo oceano se erguendo. Era um gigante cujo tamanho era impossível de estimar. O simples fato de sentar-se dava a sensação de que estava prestes a perfurar o céu. Seu enorme corpo era composto de água e, quando se sentou, o fundo do mar foi revelado. O oceano não estava mais lá, apenas este gigante feito de água do mar permaneceu. Um gigante do mar. Era impossível ver claramente sua aparência com suas características faciais confusas, mas suas orelhas grandes não faziam com que se parecessem nada com um cultivador. Ite friamente olhou para o pequeno demônio Wang Lin e do vento no céu. Em seguida, levantou lentamente a mão, o que desencadeou um grande aceno, e estendeu a mão em direção ao Wang Lin. Antes mesmo de fechar, um estrondo alto correu para ele como uma rajada de vento. Wang Lin recuou imediatamente e se esquivou da palmeira, que se aproximava. Uma mera restrição formada pelo orvalho. Não te considero digno da minha atenção. Duas bolas de fogo apareceram nos olhos de Wang Lin e a tatuagem de pássaro vermelho em seu corpo brilhou em vermelho. No momento em que a mão do gigante passou, Wang Lin abriu os braços e um mar de chamas irrompeu de seu corpo. No momento em que o mar de chamas apareceu, ele começou a varrer a área enquanto a energia de origem de Wang Lin emergia. Em um piscar de olhos, ele encheu o céu e causou um estrondo alto. Esta cena foi extremamente chocante. O céu estava coberto por um mar de chamas, e abaixo dele estava um gigante feito de água do mar. No momento em que o braço do gigante se aproximou, Wang Lin soltou um rugido dentro do mar de chamas. A vontade de Wang Lin infundida na chama, e todo o mar de chamas desceu do céu para o gigante. O mar de chamas caiu como uma chuva de fogo sobre o gigante do mar. As chamas liberaram alto calor antes mesmo de se aproximarem do gigante. O demônio do vento viu isso à distância e engasgou. Ela temia Wang Lin ainda mais agora. Em quase um instante, o mar de chamas se juntou de todas as direções ao redor do gigante marinho. Grandes quantidades de vapor d'água se espalham como névoa branca em forma de anel. O gigante do mar rugiu mais uma vez. Enquanto rugia, era como se toda a água dentro de seu corpo estivesse fervendo e, de repente, ela se espalhou em todas as direções. Parecia que o mar queria devorar o céu. À distância,
Você não seria capaz de dizer que o Anglin estava lutando, porque parecia que o céu e o oceano estavam lutando um contra o outro. O mar estava majestoso e carregado diretamente no mar de chamas no céu. Em um instante, uma onda monstruosa que era como uma parede conectada ao céu se espalhou. Formou um anel e começou a se contrair em direção ao centro como um louco. O estrondo foi de abalar o céu. À medida que o paredão se fechava, todas as chamas foram imediatamente extintas. A parede encolheu até ficar apenas 300 metros de Anglin, e todo o fogo que tocou desabou. Ao contrair, um rosto gigante apareceu dentro da parede quando estava a 300 metros de Anglin. Essa era a cara do gigante do mar. No momento em que apareceu, ele soltou um rugido e abriu a boca. Em seguida, ele atacou Anglin para devorá-lo. A chama nos olhos de Anglin brilhou intensamente e a tatuagem de pássaro vermilhão brilhou em suas roupas. Com um pensamento, um grito de pássaro vermelhão veio de dentro de seu corpo. Este grito de pássaro vermelhão foi poderoso e majestoso. Nesse exato momento, todo o corpo de Anglin começou a burlar e o pássaro vermelhão vermelho saiu correndo de seu corpo e abriu suas asas. Nesse momento, apareceu um indescritível mar de chamas. No momento em que a boca do gigante do mar chegou, um traço de intenção de matar brilhou nos olhos de Anglin, e ele disse suavemente, chama de pássaro vermelho. Depois que ele falou essas palavras, o pássaro vermelhão acima dele de repente expandiu suas asas e chamas sem fim irromperam e se espalharam em todas as direções. Essas chamas eram ilimitadas e, à medida que se espalhavam, um rugido miserável veio do gigante do mar quando foi forçado a recuar. Até mesmo a onda parecida com uma parede que estava a 300 metros de Anglin evaporou imediatamente quando entrou em contato com a chama. A água se transformou em névoa e foi empurrada para trás. Ele recuou várias vezes mais rápido do que quando se aproximou. No entanto, as chamas do pássaro vermelhão o perseguiram de perto. Nesse momento, a parede de água se dissipou e se condensou de volta no gigante marinho. No entanto, o tamanho do gigante marinho mudou muito. Tinha agora menos de 10.000 pés de altura e não estava mais sentado, mas de pé. No momento em que o gigante marinho se reformou, a chama do pássaro vermelhão desceu e cercou o gigante. Os olhos de Anglin se iluminaram e ele apontou para a frente. O pássaro vermelhão soltou outro grito. Ele se transformou em uma bola de chamas e avançou como um meteoro em direção ao gigante do mar. Ele rompeu a água do mar e entrou no gigante do mar. Rugidos miseráveis continuaram a vir do gigante do mar. Já estava cercado por chamas e, quando o pássaro vermelhão entrou, até suas entranhas estavam queimando. Enquanto o gigante do mar queimava por dentro e por fora, ele balançava os braços como se estivesse lutando. No entanto, não conseguiu impedir que a água que formava seu corpo se transformasse em gás que enchia o céu. Isso fez o demônio do vento revelar uma expressão extremamente amarga. Ela finalmente percebeu a lacuna entre ela e Anglin, e isso a fez refletir em silêncio. No entanto, houve um lampejo de maldade em seus olhos que estavam cheios de frustração. Enquanto o gigante do mar lutava em vão e seu corpo continuava a se dissipar em névoa, seu corpo ficava cada vez menor. Quando estava para desaparecer completamente, o gigante do mar soltou um rugido estrondoso e todo o seu corpo começou a se contrair até ficar apenas em uma gota d'água. Então, inesperadamente, rompeu as chamas e atacou Anglin. O pássaro vermelhão gritou mais uma vez e perseguiu de perto a gota d'água. A gota d'água foi tão rápida que instantaneamente atingiu o Anglin. Era obviamente sua última luta antes da morte. Mas o Anglin não entrou em pânico, e um flash de luz azul veio de seu olho direito. O escudo de luz azul apareceu imediatamente diante dele. Houve um rugido ensurdecedor quando um impacto poderoso atingiu o escudo de luz azul. Foi empurrado vários centímetros para trás pela força, mas não rachou. Ele bloqueou o ataque da gota d'água. Ao mesmo tempo, o pássaro vermelhão se aproximou e cercou a gota d'água com um calor inimaginável. A gota d'água ficou cada vez menor antes de finalmente desaparecer após um rugido final. O rugido do gigante do mar ainda ecoava no céu. No entanto, quando a última gota d'água desapareceu, o céu inteiro tremeu como se fosse desabar. Nesse momento, o céu parecia estar rasgado e o fundo do mar quebrado centímetro a centímetro. Este colapso durou apenas várias respirações antes de o céu se espatifar. O fundo do mar também se estilhaçou e expôs o verde abaixo dele. Este mundo inteiro era apenas uma gota de orvalho na folha de uma flor. O Anglin apenas sentiu sua visão embaçar e, quando reapareceu,
Estava no campo de flores em que havia caído antes. No momento em que o mundo do oceano entrou em colapso, o demônio do vento avançou a toda velocidade. Seu objetivo era entrar em outra restrição para escapar. No entanto, assim que ela se moveu, a figura de Wang Lin apareceu. Aterrorizado, o demônio do vento ia recuar quando uma voz fria entrou em seus ouvidos. Pare. O corpo do demônio do vento parou de repente. Embora ela tenha se recuperado em um instante, foi o suficiente para Wang Lin. Wang Lin ergueu a mão direita e apontou para uma cicatriz no rosto do demônio do vento. Com um som crepitante, a cicatriz no rosto do demônio do vento desapareceu, revelando a pele branca abaixo dela. Yao Shishui, eu não vou te matar. Vou salvá-lo. Isso limpará nosso karma e permitirá que você conheça seu pai. Depois disso, seguiremos nossos próprios caminhos e nunca mais nos encontraremos. A mão direita de Wang Lin não parou. Cada vez que ele pressionava, uma das cicatrizes do demônio do vento desaparecia. Sua mão era muito rápida, deixando para trás muitas imagens residuais. Antes que o feitiço parasse de funcionar, outro feitiço foi usado. O medo encheu os olhos do demônio do vento. Ela já havia adivinhado o que Wang Lin faria. Enquanto a mão direita de Wang Lin continuava a se mover, as incontáveis cicatrizes do demônio desapareceram lentamente até que nenhuma sobrou. Nesse momento, o demônio do vento voltou à sua beleza anterior. Sua pele branca como jade parecia que iria se estilhaçar com apenas um sopro. A cor cristalina emitia um tipo especial de charme. Por um instante, Wang Lin achou que podia ver o Yao Shishui daquela época. Finalmente, Wang Lin apontou para o ponto entre as sobrancelhas do demônio do vento. O corpo do demônio do vento estremeceu imediatamente. Ela se lembrou de como Wang Lin havia usado aquele feitiço de teletransporte de Str Anji quando a batalha começou. Ele poderia tê-la ferido gravemente, mas ao invés disso, ele escolheu simplesmente apontar para entre as sobrancelhas dela. Durante aquele momento de crise, ela não pensou muito. No entanto, quando Wang Lin apontou entre as sobrancelhas novamente, o demônio do vento pareceu perceber algo. O primeiro ponto era fazer com que as suas memórias e as de Yao Shishui se fundissem e, assim, criar uma abertura. Só então haveria uma chance de um resgate. Wang Lin parecia estar falando consigo mesmo enquanto apontava para o demônio do vento uma última vez. Seus olhos revelaram uma luz estranha. Quando o demônio do vento viu esse olhar, um calafrio varreu seu coração. Se você realmente tivesse feito o que prometeu, ajudar Yao Shishui a se vingar, então você teria sido parte do karma ao invés de uma intrusão. Se fosse esse o caso, eu não teria interferido. No entanto, você não fez isso. Eu não me importo que você tenha enganado Yao Shishui, mas você destruiu a chance de meu domínio de vida e morte e domínio do karma evoluir. Além disso, sua herança são apenas memórias, e o verdadeiro você está morto. Embora você se chame de demônio, você é apenas Yao Shishui. Você não pode morrer, porque você é apenas uma memória. A luz misteriosa nos olhos de Wang Lin ficou ainda mais forte. Então, ele abriu a boca e inspirou profundamente. Wang Lin usou o feitiço devorador mais autoritário transmitido por Qin Shui. O que ele devorou foi a energia demoníaca dentro de Yao Shishui. O medo nos olhos do demônio do vento atingiu seu limite quando esta força de sucção apareceu. Ela sentiu toda a energia demoníaca em seu corpo ser sugada pela boca do cultivador. A energia demoníaca saiu do demônio, do vento e foi sugada pela boca de Wang Lin. Finalmente, mesmo as memórias gravadas na alma de Yao Shishui também foram inaladas por Wang Lin. Você não deveria ter deixado suas memórias dentro de Yao Shishui. Não há ódio entre nós, então vou encontrar outro recipiente para você. O medo nos olhos de Yao Shishui se dissipou e seu corpo estremeceu. A confusão encheu seus olhos e ela estava extremamente fraca. No momento em que ficou sóbria, ela recuou imediatamente alguns passos e a confusão em seus olhos ficou ainda mais forte. Você é... Yao Shishui olhou para Wang Lin, mas sua mente estava completamente em branco. Não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia encontrar nenhuma memória. O medo de não ter lembranças imediatamente apareceu em seu rosto. A atualidade dela estava indefesa, e o medo em seu rosto claramente pousou nos olhos de Wang Lin. Seu nome é Yao Shishui. E eu sou um amigo seu. Yao Shishui. Yao Shishui murmurou baixinho, mas a confusão ainda enchia seus olhos. No entanto, havia um toque de cautela em seu olhar para Wang Lin.
Wang Lin deixou escapar um suspiro, abriu a boca e um raio de luz fantasmagórica saiu. Isso assustou Yao Shishui. Ela exclamou e recuou mais uma vez. Seu olhar não era mais cauteloso, mas cheio de medo. Depois de perder todas as suas memórias, ela era como uma mortal vendo um cultivador usar feitiços pela primeira vez. O selo do selo celestial do inferno 18 apareceu antes de Wang Lin. Depois de refletir por um momento, ele apontou para a 14ª camada. Havia apenas uma alma dentro da 14ª camada. Esta alma foi cercada por uma névoa de sangue e exalou uma quantidade monstruosa de ressentimento. Foi o ancestral de sangue. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1037. Reunião. Capítulo 1037. Reunião. Quando o dedo de Wang Lin pousou no selo 18 do selo celestial do inferno, houve um flash de luz vermelha. Era como se uma luz cor de sangue tivesse enchido a caverna e tornado as flores vermelhas. Conforme a luz sanguínea ficou mais brilhante, uma névoa vermelha saiu da 14ª camada. O ancestral de sangue encarou Wang Lin com um olhar sedento de sangue de dentro da névoa vermelha. No entanto, ele imediatamente percebeu a presença de Yao Shishui e olhou para ele. Ele ficou surpreso por um momento e então sua expressão tornou-se gentil. O rosto de Yao Shishui estava pálido enquanto ela olhava para tudo à sua frente. Ancestral de sangue, eu prometi a você naquela época que deixaria você conhecer sua filha. Agora eu cumpri minha promessa. Wang Lin acenou com a mão direita e a névoa vermelha em torno do ancestral de sangue se dissipou. Isso o libertou do controle de Wang Lin. A alma do ancestral de sangue brilhou em vermelho e gradualmente assumiu a forma humana. Ele olhou para sua filha diante dele, e seus olhos se encheram de entusiasmo. O assunto daquela época acabou. Yao Shishui conspirou contra mim e foi selado por centenas de anos. Você queria me matar e acabou assim. Eu também fui uma causa neste assunto, pois Yao Shishui perdeu a memória para se tornar uma marionete para o demônio do vento se vingar. Agora que a salvei, vamos esquecer o passado. De agora em diante, vocês dois não têm mais nada a ver comigo. Nosso karma foi eliminado. Se você continuar a me enredar, então não me culpe por matar vocês dois e não permitir que nenhum de vocês entre no ciclo de reencarnação. A voz calma de Wang Lin continha um toque de frieza. Ele acenou com as mangas e se afastou. Ancestral de sangue, você não precisa retornar para a 14ª camada. Eu te libertei para acompanhar sua filha. Esta é a caverna do Imperador Celestial na Terra dos Espíritos Demoníacos. Vocês dois podem encontrar um lugar para se esconder até que toda a caverna seja aberta. O olhar de Yao Shishui pousou nas costas de Wang Lin e ela ficou confusa. Ela não conseguia pensar em nada, mas também não queria pensar nisso. Havia uma voz em sua mente dizendo que seu passado era como o vento, agora tinha sumido e ela deveria deixar para lá. Yao Shishui percebeu que era a voz dela, como se fossem as últimas palavras que ela deixou para si mesma antes de perder as memórias. O ancestral de sangue olhou para Wang Lin, que gradualmente se afastou e revelou uma expressão complexa. Depois que o selo foi liberado, ele recuperou a consciência. Embora ele fosse apenas uma alma, alguém em seu nível de cultivo poderia encontrar uma maneira de reformar seu corpo e continuar a se cultivar. Quando a figura de saída de Wang Lin entrou em seus olhos, não havia mais o ódio que ele tinha no passado. O ancestral de sangue entendeu que se Wang Lin quisesse matá-los, não custaria nenhum esforço. Wang Lin não os matou e, em vez disso, deu a ele liberdade e sua filha uma nova vida. Depois de deixar escapar um suspiro, o ódio não era mais importante. O importante era a segurança de sua filha. Embora ela tenha ficado sem memórias, pode ter sido melhor. Depois de experimentar tudo isso, Blow Ancestor se sentiu velho. A única coisa em sua mente era permitir que sua filha vivesse em paz. Era melhor deixar todo o resto ir. O ancestral de sangue olhou gentilmente para Yao Shishui e disse, suavemente, criança, venha com o papai. Embora ela tenha perdido suas memórias, ela sentiu uma sensação de confiança no ancestral de sangue de seu sangue. A dupla de pai e filha foi se afastando gradualmente. Pai, o que ele disse agora é verdade. A verdade e as mentiras não são mais importantes. Nunca mais teremos contato com ele. Ele não é alguém que possamos provocar. Enquanto o ancestral de sangue falava, ele olhou para longe. Ele não conseguia mais ver através de Wang Lin. Ele não é mais um júnior ao qual eu nem preciso prestar atenção.
Em apenas essas várias centenas de anos, ele já cresceu a tal ponto. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto ele avançava lentamente. Seu método para lidar com o karma de Yao Shishui pode parecer estranho do ponto de vista de outra pessoa. No entanto, enquanto ele pensasse que era assim que deveria ser, então será assim. Wang Lin foi se afastando gradualmente, passo após passo. Uma aura poderosa começou a se formar em seu corpo e se tornou mais forte à medida que ele caminhava. No final, essa aura era monstruosa. Os olhos de Wang Lin ficaram mais brilhantes sob essa aura monstruosa. Depois que ele lidou com o assunto, com Yao Shishui e escapou daquele karma, seu coração Dao ficou completo. Wang Lin podia sentir seu cultivo estagnado começando a mostrar sinais de avanço. Yao Shishui e Blue Ancestor tinham desaparecido em uma restrição para esperar o dia em que a caverna fosse completamente aberta. Olhando ao redor da caverna, não havia mais ninguém na caverna. A ruína causada pela explosão da piscina enterrada celestial ainda estava lá. Não muito longe, ficava o poço profundo onde ficava o poço enterrado celestial. Lascas de energia fria saíram de dentro do poço. Depois de olhar em volta, o olhar de Wang Lin olhou para frente. Esta era apenas a parte externa da caverna do Imperador Celestial, e ele não estava nem perto da parte interna. Daqui, ele podia ver a grande quantidade de pavilhões e edifícios, à distância. Esses edifícios formaram um padrão irregular. No final da linha de visão de Wang Lin, ele podia ver um palácio nas profundezas desses edifícios cercado por um véu de névoa negra e densa. O palácio mal podia ser visto. Enquanto ponderava, os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele deu um tapa em sua bolsa de contenção. Um jade apareceu em sua mão. Era um jade celestial que emitia uma luz suave. Wang Lin obteve isso originalmente na terra dos espíritos demoníacos. Dentro dele estava o feitiço parar e o método para refinar os guardas celestiais. Wang Lin lembrou que quando examinou o jade, também havia um mapa dentro. No entanto, Wang Lin sentiu que este mapa não era familiar, então ele não prestou muita atenção nele. Olhando para a caverna agora, ele vagamente sentiu que era familiar. Então ele se lembrou do mapa no jade. Quando ele tirou o jade, seu sentido divino entrou nele e sua expressão mudou. O local que o mapa representava era esta caverna do Imperador Celestial. Wang Lin examinou cuidadosamente o mapa e lembrou-se de tudo com cuidado. Depois de ponderar um pouco, ele não se moveu descuidadamente. Em vez disso, ele recuou para perto da cova deixada pela piscina enterrada celestial e olhou para baixo. O poço estava completamente escuro e seu olhar não conseguia penetrá-lo. Este lugar não é ruim. Wang Lin deu um passo e entrou no fosso. No entanto, ele não desceu muito rápido, ele desceu apenas algumas centenas de metros. Então Wang Lin deu um tapa em sua bolsa de contenção, causando uma dúzia de grandes espadas para voar e varrer os lados do fosso. O cascalho voou por toda parte e, um momento depois, uma caverna foi formada. Wang Lin entrou e se sentou. Depois de respirar fundo, Wang Lin colocou muitas restrições antes de se acalmar. Então ele deu um tapa em sua bolsa de contenção, fazendo com que um raio de luz prateada voasse, e ela se transformou em uma linda mulher. Esta mulher olhou para Wang Lin, mas não falou. Ela se sentou ao lado da entrada e vigiou Wang Lin. Wang Lin examinou o cadáver feminino prateado enquanto estava sentado ali. Ele sentiu como se houvesse algo diferente ao redor dela depois que ela absorveu o veneno de flor. No entanto, ele não sabia o que era. Ele espalhou seu sentido divino e descobriu que o selo de controle original dentro de seu corpo ainda estava lá. Não foi danificado, e todas as outras restrições ocultas que ele colocou também estavam lá. Só então ele relaxou e fechou os olhos para se cultivar. Agora que meu cultivo está mostrando um sinal de avanço, devo aproveitar esta oportunidade e ascender. Só então poderei ter uma chance melhor nesta caverna do Imperador Celestial. Quando ele fechou os olhos, a energia original dentro dele de repente percorreu todo o seu corpo. Um traço de calor ardente saiu de seu corpo, mas ficou a certa distância de seu corpo e não se espalhou. Seu domínio havia feito um grande avanço devido ao assunto com o Yao Shishui. Agora que Wang Lin começou a usar seu cultivo, que estava estagnado no pico do estágio intermediário do Nirvana Skrier, começou a se afrouxar. O tempo passou lentamente. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram. Durante esses 3 dias, Wang Lin não se moveu e a energia de origem dentro de seu corpo ciclou ainda mais rápido. No final,
O fluxo de sua energia de origem era tão suave que era impossível dizer onde começava ou terminava. O cadáver feminino prateado protegeu Wang Lin o tempo todo. Ela costumava olhar para Wang Lin por um longo tempo, e havia um traço de confusão em seu olhar. No entanto, esse traço de confusão seria imediatamente escondido muito bem. No quarto dia, Wang Lin abriu os olhos. Depois de refletir um pouco, ele tirou algumas almas originais de pessoas que ele havia matado. Então ele os devorou sem qualquer hesitação. Não há energia de origem suficiente aqui, então esta é a única maneira de fazer uma descoberta. Enquanto o nível de cultivo de Wang Lin estava aumentando a partir do estágio intermediário do Nirvana Skrier, uma cena chocante ocorreu longe da caverna do Imperador Celestial. Todos os cultivadores da Aliança que viram isso ficaram chocados. Havia chamas vermelhas vindo do horizonte distante. Era como se as chamas viessem queimar tudo até o nada. As chamas vermelhas gradualmente se aproximaram e se tornaram cada vez mais brilhantes. A luz era extremamente forte e parecia que as chamas infinitas iam varrer as estrelas. Eles também estavam se movendo a uma velocidade inimaginável. Um pássaro extremamente grande com asas de centenas de quilômetros de largura voava na frente das chamas. Este pássaro vermelhão era composto de fogo, e seu calor inimaginável podia ser sentido de longe. O calor deste pássaro vermelhão chocaria todos os cultivadores. Onde quer que o pássaro vermelhão passasse, as pupilas de todos os cultivadores próximos diminuíam e eles corriam para evitá-lo. Eles nem ousavam se aproximar. Qualquer cultivador poderoso com qualquer conhecimento mundano de repente sentiu um antigo nome explodir em sua mente quando viu o pássaro vermelhão. Seita Divina Vermilion Bid. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1038. Pico do Nirvana Skrier. Capítulo 1038. Pico do Nirvana Skrier. A antiga seita divina do pássaro vermilion parecia ter se tornado um mito. Essas 4 palavras nem mesmo existiam nas mentes de alguns cultivadores. A 4 seita divina havia desaparecido por muito tempo. Sua glória anterior tornou-se uma memória do passado, e mesmo isso desapareceu, gradualmente com o passar do tempo. Apenas alguns cultivadores poderosos ainda mantinham respeito pela 4 seita divina em suas memórias. Eles tremeriam do fundo de seus corações quando ouvissem o nome 4 seita divina. A For Divine Sect era ainda mais poderosa e misteriosa do que a atual Cultivation Alliance. Até mesmo o Reino do Vazio Brilhante temia a 4 seita divina. Como resultado, eles se uniram à Cultivation Alliance. Depois de muitas conspirações, eles foram capazes de trazer as 4 seitas divinas ao seu ponto mais fraco. O mais poderoso Imperador Divino Dragão Azuri desapareceu e a notícia do mais temido Imperador Divino Vermilhão de Pássaros entrando em sua terceira praga do céu vazou. Isso abriu a 4 seita divina para uma crise sem precedentes. No entanto, a For Divine Sect ainda era forte o suficiente para lutar contra a Cultivation Alliance, e eles não temiam o Reino Brilhante do Vazio. Afinal, por várias razões, o Brilhante Void Realm só poderia ajudar em segredo. Mesmo se eles saíssem, a 4 seita divina poderia ativar os 4 tesouros divinos e lutar. No entanto, no momento mais crítico da batalha das 4 seitas divinas contra a Aliança, um evento de sacudir o céu ocorreu que eventualmente fez com que a 4 seitas divinas finalmente declinasse. O Divino Imperador Tartaruga Negra, seus 3 discípulos principais e a maioria de sua seita atraiu a 4 seita divina. Não apenas isso, mas durante a traição, ele atacou furtivamente o Imperador Divino Pássaro Vermilion. Embora tenha falhado no final das contas, ele causou a terceira praga do céu, que o Imperador Divino Pássaro Vermilion estava suprimindo para a erupção. Esse tipo de coisa era completamente inacreditável para a 4 seita divina, que confiava nas heranças de linhagem. A traição do Imperador Divino Tartaruga Negra e da maioria de sua seita causou uma mudança inimaginável nesta guerra. Originalmente, sem o Imperador Divino do Dragão Azuri, os antigos 4 tesouros divinos perderam muito de seu poder. Agora que o Imperador Divino Tartaruga Negra atraiu a 4 seita divina, o poder dos 4 tesouros divinos enfraqueceu ainda mais. Mesmo até agora, ninguém sabia por que o Divino Imperador Tartaruga Negra, que era um dos 4 imperadores divinos, traiu a 4 seita divina. Essa coisa toda era um mistério não resolvido. A traição do Divino Imperador Tartaruga Negra fortaleceu a aliança de cultivo. Essa batalha abalou todo o sistema estelar e deixou cadáveres sangrentos por toda parte. No entanto,
A aliança de cultivo ainda subestimou a 4 seita divina. Após a traição, o imperador divino Pássaro Vermilion arriscou-se a falhar em seu terceiro Eavensblicht e encheu as estrelas com um mar de chamas. Ele então se dividiu em 10 avatares e lançou um contra-ataque louco. Esta batalha foi uma tragédia. Os poucos cultivadores que sobreviveram estremeceriam cada vez que se lembrassem disso. No final, a Fordivine Sect foi derrotada. O brilhante Voidrealm quebrou a promessa que havia feito incontáveis anos atrás de não se envolver na batalha e abertamente se juntou a ela. A intenção original era eliminar completamente a 4 seita divina. No entanto, mesmo eles subestimaram a 4 seita divina. O Imperador Divino Pássaro Vermilion perdeu 8 avatares e seu corpo original quase entrou em colapso, deixando para trás apenas um traço de vontade. O seita divina do Dragão Azuris sofreu pesadas baixas. Apenas 1 ou 2 em cada 10 membros sobreviveram. O seita divina Tartaruga Negra quase entrou em colapso. O Imperador Divino Tigre Branco matou muitos dos primeiros grupos de anciões da Aliança e muitas pessoas do Reino Brilhante do Vazio. Mesmo no final, quando ele morreu, seu corpo não desabou, mas ficou lá, bloqueando o exército da Aliança de Cultivo. A monstruosa intenção de matar que ele lançou chocou inúmeras pessoas e fez com que nenhuma delas ousasse avançar. Esta guerra trágica terminou aqui, e pode-se dizer que ambos os lados sofreram muito. A Fordivine Sect perdeu, mas a força da Cultivation Alliance também sofreu muito. Até mesmo o brilhante Voidrealm teve que parar seus planos para eliminar completamente a Fordivine Sect. Não que eles não quisessem, mas se continuassem, o preço pela vitória não seria algo que a Aliança ou o Reino do Vazio Brilhante pudessem suportar. Afinal, ainda havia o rumor dos 4 tesouros divinos que poderiam dividir os céus. Se eles realmente forçassem as 4 seitas divinas em uma situação desesperadora, as 4 seitas divinas poderiam facilmente sacrificar a seita inteira para derrubá-los com eles. A partir de então, a 4 divina seita desapareceu sem deixar vestígios. Nessas dezenas de milhares de anos, quase nunca apareceram e, mesmo quando o fizeram, ocuparam apenas um pequeno número de planetas. Dessa forma, eles também se integraram à aliança. O planeta Suzaku foi um bom exemplo. No entanto, o aparecimento de um pássaro vermilion com centenas de milhares de quilômetros de largura entre as estrelas sinalizou claramente que a 4 seita divina surgiria dentro do sistema estelar mais uma vez. Ao longo do caminho, até mesmo os meteoros que passaram voando foram reduzidos a cinzas pelo pássaro vermilion. Isso chocou muitos cultivadores da aliança e eles começaram a especular. Até Leaven obteve imediatamente informações sobre a aparência do pássaro vermilion. Quando o Master Flamespark ouviu a notícia, ele imediatamente começou a rir. A guerra que Leaven suspendeu havia começado mais uma vez em grande escala. Eles usaram a região norte como base e avançaram. Ainda mais cultivadores Leaven vieram de Leaven. Quase todos os cultivadores em Leaven foram retirados para atacar a aliança com força total. Wang Lin não sabia de nada disso. Nesse momento, ele estava sentado no buraco, cultivando, com os olhos fechados. De vez em quando, ele tirava uma alma original para devorar. Felizmente, ele tinha almas originais suficientes dentro de sua bolsa para ele devorar. A energia de origem dentro de seu corpo ciclava cada vez mais rápido. Uma aura poderosa cercou seu corpo e varreu a área como uma tempestade. A caverna em que ele estava não era grande. E inúmeras rachaduras apareceram dentro da tempestade e grandes quantidades de cascalho caíram das paredes. Mas Wang Lin não sabia de nada disso. Ele teve um momento crítico em sua descoberta. Antes que qualquer cascalho pudesse pousar nele, haveria um flash de luz prateada. Era o cadáver feminino prateado quebrando todos eles. A energia de origem infinita veio das almas de origem que Wang Lin devorou, e a energia origem se reuniu dentro da alma de origem de Wang Lin como um louco. Se fosse antes do despertar do pássaro vermilion e sua energia de origem não contivesse a chama sagrada, então ele já teria rompido. No entanto, a energia de origem de Wang Lin continha chamas, então a energia de origem que ele devorou teve que ser alterada. Foi refinado dentro de sua alma de origem. Embora tenha sido mais problemático, quando tiver sucesso, a força de Wang Lin aumentará várias vezes. Grandes quantidades de energia de origem mudaram para conter chamas poderosas, fazendo com que o corpo de Wang Lin liberasse grandes quantidades de calor enquanto a energia de origem circulava por seu corpo. Os lados da caverna ficaram vermelhos e desabaram.
Era como se essas rochas estivessem enterradas dentro de um vulcão por muito tempo, e contivessem calor extremo. O cadáver feminino prateado franziu a testa, mas ela não se moveu nem mesmo meio passo. À medida que sua aura ficava cada vez mais forte, a tempestade de energia de origem de seu corpo também se tornava mais forte. Um estrondo alto sacudiu a caverna e causou um colapso generalizado. O chão em que Wang Lin estava sentado de repente rachou. Quando o chão cedeu, Wang Lin caiu. A tempestade ao redor dele chutou todo o cascalho caído. Agora, a tempestade de Wang Lin era como uma broca cavando. O cadáver feminino prateado seguiu Wang Lin como um raio de luz prateada. O calor intenso fluiu em seu rosto, fazendo com que seu rosto pálido ficasse um pouco mais vermelho. Ela não piscou e sempre manteve os olhos em Wang Lin. O corpo de Wang Lin continuou a afundar e, de repente, ele abriu os olhos. 2 raios de chama saíram de seus olhos. No momento em que ele abriu os olhos, a tempestade ao seu redor atingiu o pico e varreu a área. Então a aura de um cultivador de Nirvana Skrier em estágio avançado se espalhou. Este sentimento poderoso o fez sentir como se controlasse o mundo. Nesse momento, ele sentiu como se pudesse destruir o mundo com um feitiço. Tudo o que ele viu mudou, tudo diante dele parecia ser feito de cordas. Essa era a lei dentro de seus olhos. Depois de chegar ao segundo degrau, era preciso inspecionar as leis. Uma vez que tivesse alcançado um certo ponto, eles seriam capazes de alcançar o pico do Nirvana Skrier. Eu rompi. Wang Lin respirou fundo. Apenas chegar ao estado tardio de Nirvana Skrier não foi o suficiente para ele. Depois que seu domínio evoluiu e ele atingiu o estágio final do Nirvana Skrier, ele sentiu que ainda havia espaço. Ele só precisava de energia de origem suficiente para atingir o pico do estágio final do Nirvana Skrier. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele não teve tempo para se controlar, então ele apenas devorou todas as almas originais dentro de seu corpo. Neste momento, a energia de seu estágio final Nirvana Skrier foi alterada para conter as chamas e se tornou muito mais forte. A energia de origem dentro do corpo de Wang Lin continuou a se transformar, e a temperatura corporal de Wang Lin aumentou gradualmente. A vermilion Birtatou saiu de seu corpo e circulou ao redor dele. Os gritos do pássaro vermilion ecoaram. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele começou a franzir a testa, só um pouco mais. Enquanto ponderava, o corpo de Wang Lin estremeceu e seu avatar sumiu. Agora havia 2 Wang Lins. O corpo original sentou-se e, por estar separado do avatar, sua monstruosa intenção de matar encheu a área. O avatar tinha um rosto calmo. Depois que ele deixou o corpo original, ele saiu da caverna. Ele flutuou no ar e o pássaro vermilion rapidamente pairou sobre ele. Wang Lin respirou fundo e a energia de origem dentro de seu corpo atingiu o pico. Uma bola de chamas iluminou seu olho esquerdo, e seu olho direito continha uma bola azul de trovão. Então sua alma Wijin voou por entre suas sobrancelhas. O rugido do antigo dragão do trovão que poderia controlar todos os trovões ecoou dentro do poço. Nesse momento, a maneira como Wang Lin via o mundo mudou drasticamente. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1039, Liu Mei, 1. Capítulo 1039, Liu Mei, 1. O mundo mudou. Mesmo que esta fosse a caverna do Imperador Celestial, ela não conseguia parar o olhar de Wang Lin. Chamas surgiram em seu olho esquerdo e trovões brilharam em seu olho direito. Naquele instante, o mundo antes de Wang Lin era completamente diferente de antes. O poço profundo diante dele lentamente se tornou transparente até que desapareceu completamente. O que apareceu antes de Wang Lin foram essas linhas pretas que se cruzaram. Essas linhas pretas encheram o mundo. Este poço profundo foi obviamente formado por essas linhas. Quando Wang Lin viu isso, ficou pasmo por um momento. Ele lentamente se virou e olhou para outro lugar. Conforme seus olhos se moviam, as paredes nas laterais desapareceram e se transformaram em uma miríade de linhas que se cruzam. Olhando para essas linhas desordenadas, Wang Lin de repente teve um impulso. Ele ergueu a mão e alcançou as linhas. Porém, neste momento, uma força poderosa veio das linhas que dispersaram a força de Wang Lin. A mão de Wang Lin quicou e uma poderosa força de rebote chegou. Com um estrondo, Wang Lin foi forçado a recuar vários passos antes de parar. Não havia frustração em seu rosto, mas sim iluminação. Ele respirou fundo e saltou do poço profundo. Ele olhou ao redor e descobriu que todos os edifícios pareciam muito diferentes agora.
Esses edifícios e flores se desintegraram quando seu olhar caiu sobre eles. Eles se transformaram em linhas de várias cores que se cruzavam. Todo este mundo parecia ter passado por uma grande mudança. Não é de se admirar que pessoas como Beelzebub pudessem facilmente viajar dentro dos 99 reinos dentro da garrafa. Presumivelmente, se tu não quisesse, ele poderia fazer isso também. Até o mestre Ventoco poderia quebrar um reino no mundo da garrafa. Se eu voltasse para o mundo da garrafa, mesmo não estando confiante em me mover através de todos os 99 reinos, certamente seria capaz de quebrar vários reinos de uma vez. Aqueles velhos monstros do limpador do Nirvana podiam ver leis. Eles também podiam controlar a lei, para que pudessem se mover naturalmente pelos reinos. Eu queria assumir a linha, mas fui rebatido por uma força poderosa porque ainda não tinha chegado ao estágio do Nirvana Clancer. Não domino a lei de controle. Wang Lin olhou ao seu redor e iluminação encheu seus olhos. Mesmo essas restrições invisíveis apareceram claramente diante de Wang Lin. Quando Wang Lin viu isso, ele teve um pensamento, e a conta desafiadora do céu começou a se mover sozinha. Um vórtice do tamanho de um punho formou-se entre as sobrancelhas de Wang Lin. A conta desafiadora do céu lentamente saiu do vórtice e flutuou, diante de Wang Lin. Havia ondulações retorcidas em torno da conta desafiadora do céu. Era como se não pertencesse aqui e estivesse sendo rejeitado. Nesse instante, a mente de Wang Lin combinou-se com a conta desafiadora do céu. Ele sentiu um estrondo ensurdecedor em sua cabeça e sua visão turvou. Era como se uma força poderosa tivesse tomado sua mente e rompido todos os obstáculos na caverna para subir diretamente para o céu. Neste momento, um raio de luz disparou do centro da terra dos espíritos demoníacos e foi para o horizonte. Wang Lin viu o céu. O céu azul instantaneamente se transformou em longas linhas azuis que se cruzaram. Ele viu nuvens brancas, a terra, as plantas no solo e as incontáveis residências da terra dos espíritos demoníacos. Ele também viu os rios e as montanhas. Com o misterioso poder da conta que desafia o céu, a mente de Wang Lin se espalhou pelo mundo e viu todas as leis do mundo. Tudo antes dele era lei, e aquelas linhas coloridas eram uma maneira de ver as leis. Enquanto ele continuava a olhar, Wang Lin parecia se transformar em uma brisa, e ele varreu a terra dos espíritos demoníacos. Então ele avançou diretamente em direção ao céu enquanto era cercado pela misteriosa força do céu desafiador. Outro estrondo estrondoso ecoou dentro de sua mente enquanto ele perfurava a terra dos espíritos demoníacos com a ajuda da conta desafiadora do céu. Foi algo que incontáveis cultivadores, mesmo pessoas como Alver, não puderam abrir a força. Era como se nada pudesse obstruir sua mente a conta desafiadora do céu, e nada ousasse obstruí-los. Wang Lin viu um espaço escuro à sua frente. Incontáveis partículas de poeira encheram o espaço, bem como a deslumbrante nebulosa. Wang Lin estava imerso neste estado de iluminação enquanto olhava entre as estrelas e sentia as leis deste universo. Aqueles planetas deslumbrantes à distância, os meteoritos voadores e pedaços de poeira apareceram nos olhos de Wang Lin. Lei. Tudo neste mundo contém lei. Depois que sua mente foi fundida com as estrelas, Wang Lin continuou a ser iluminado. Conforme isso continuou, sua mente cresceu e continuou a se espalhar. A velocidade com que sua mente se espalhou não era algo com que o senso divino pudesse se comparar. Foi exatamente como quando Wang Lin parou diante do portão no céu desafiador, onde deu meio passo e pareceu se tornar um com o vazio. Desta vez, Wang Lin vagou entre as estrelas e experimentou a sensação de buscar Dao mais uma vez. No entanto, desta vez ele estava procurando uma lei. À medida que sua mente se espalhava indefinidamente, ela foi varrida pelos planetas um por um. Seu coração estava calmo, e como ele estava completamente imerso nisso, ele ignorava seu estado atual. Cada planeta que ele passou, cada forma de vida, incluindo mortais, cultivadores, animais e até plantas, foram claramente vistos por Wang Lin. As incontáveis leis do mundo transformaram-se em linhas e foram observadas por Wang Lin enquanto sua mente passava. Nenhum dos cultivadores nesses planetas notou a mente de Wang Lin passando, nem mesmo os cultivadores nos estágios Nirvanas Kriya e Nirvana Clancer. Afinal, Wang Lin estava sendo protegido pela conta que desafia o céu. Se ele não quisesse que as pessoas soubessem de sua existência, ninguém saberia, nem mesmo os cultivadores do Nirvana Kshatriya. Conforme sua mente se espalhava com a terra dos espíritos demoníacos como centro, era como se o tempo parecesse durar para sempre.
Não se sabia quanto tempo havia passado, mas a mente de Wang Lin havia coberto uma boa parte da aliança. Ele não parou por aí. Enquanto ganhava a iluminação, ele espalhou sua mente ainda mais com o poder da conta desafiadora do céu. Ele espalhou mais longe, mais largo e mais fundo. Ele viu muitos cultivadores e incontáveis bestas ferozes que ele nunca tinha visto. Ele até viu algumas pessoas que conheceu no passado. Essas pessoas não fizeram Wang Lin parar. A corrente ele estava imerso em um estado estranho onde ele estava compreendendo as leis como um louco. À medida que sua mente crescia loucamente, seu nível de cultivo também estava atingindo um pico. Alcançar o pico do estágio final do Nirvana Kriya não foi difícil para a maioria dos cultivadores do estágio final do Nirvana Kriya. Contanto que vissem leis suficientes, eles atingiriam naturalmente o pico do estágio final. No entanto, este foi um processo longo, porque só depois de experimentar muito e ver tudo é que se poderia ter sucesso. Ninguém poderia ser como Wang Lin, onde sua mente poderia se espalhar pela maior parte do Aliança Star System com a ajuda da conta desafiadora do céu para ver todas as diferentes leis. A mente de Wang Lin continuou a se espalhar, e ele viu um mar de chamas se aproximando. Havia um pássaro, vermelhão gigante emitindo calor extremo na frente do mar de chamas. Grandes quantidades de rachaduras apareceram no espaço por onde o pássaro vermelhão passou. Parecia que eles poderiam desmoronar com um simples toque. Todos os meteoritos que se aproximavam do pássaro vermelhão seriam reduzidos a pó. Se não fosse pelo fato de que o pássaro vermelhão evitou planetas de cultivo, muitos planetas teriam entrado em colapso ao longo do caminho. Raios de chamas seguiram o pássaro vermelhão. Havia cultivadores em vermelho dentro de cada raio de chama. Havia homens e mulheres entre eles, junto com 6 idosos que emitiam uma aura terrível na frente. À distância, parecia que não havia menos de 1000 cultivadores atrás do vermelhão Bid, e nenhum de seus níveis de cultivo eram baixos. Essas pessoas se moveram rapidamente atrás do vermelhão Bid. O pássaro vermelhão fez Wang Lin se sentir familiar. No momento em que sua mente passou, os olhos flamejantes do pássaro de um vermelho se iluminaram e seu corpo estremeceu. Um grito poderoso do pássaro vermelhão imediatamente ecoou. Depois que a mente de Wang Lin passou, a confusão encheu o pássaro vermelhão gigante. O vermelhão Bid não era o único confuso. Os cultivadores por trás dele também ficaram confusos, especialmente os 6 anciãos. Todos se entreolharam com surpresa. Eles não sabiam por que o espírito do pássaro vermelhão soltaria um grito. Por mais que ponderassem, não conseguiam pensar em uma resposta. A mente de Wang Lin continuou a se espalhar. No centro da aliança, havia um campo estelar cheio de meteoritos roxos escuros. Nas profundezas de seu campo estelar havia outro mundo. Um edifício circular extremamente grande flutuava entre as estrelas e era cercado por nada menos que 100 edifícios menores. Explosões de relâmpagos negros piscavam constantemente, emitindo uma pressão estranha. Esta foi a entrada para a aliança de cultivo. Só passando por aqui era possível chegar à sede da aliança de cultivação. A mente de Wang Lin chegou a este lugar estranho. Sua mente até penetrou na entrada e chegou ao quartel-general da aliança. A sede da aliança estava em seu próprio reino separado. Ele costumava pertencer ao reino celestial da chuva, mas mais tarde foi encontrado e ocupado pela aliança de cultivo. 173 planetas de cultivo gigantes formaram a sede da aliança de cultivo. 172 planetas foram organizados em um círculo, e eles não eram estáticos, eles estavam se movendo lentamente. Visto de longe, o quartel-general da aliança parecia uma miniatura do Aliança Star System. Incontáveis cultivadores se moviam, mas estranhamente, não havia som. No centro deste anel de planetas estava um vórtice gigante. Este vórtice era roxo e faria qualquer um que olhasse para ele tremer. Muito poucas pessoas sabiam exatamente o que estava dentro do vórtice. Acima do vórtice estava o último dos 173 planetas. Ele não se moveu, mas flutuou acima do vórtice e absorveu o gás roxo liberado pelo vórtice. Este vórtice era simplesmente muito grande. Um cultivador seria como uma formiga em comparação com ele. Na verdade, o cultivador seria menor que uma formiga e seria impossível de ver. Até mesmo o último planeta de cultivo parecia realmente insignificante em comparação com o vórtice. De copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1040, Liu Mei, 2. Capítulo 1040, Liu Mei, 2.
Dentro de uma sala secreta dentro do planeta acima do vórtice estava sentado um homem de meia idade. Ele era extremamente bonito e tinha a aura de um celestial. Além de um sino de bronze do tamanho de um punho, não havia mais nada dentro desta sala secreta. A mente de Wang Lin varreu a sala secreta. O homem lá dentro permaneceu imóvel, como se não notasse nada, mas a campainha imediatamente soltou um som nítido. O homem de repente abriu os olhos e dois olhares enlouquecidos apareceram. Quando isso aconteceu, a mente de Wang Lin já havia partido. Na região norte do Alliance Star System, dezenas de milhares de cultivadores Aleven estavam lutando contra a Aliança. Mas Thierry Flamme Spark e companhia estavam entre eles. A Aliança também tinha alguns cultivadores poderosos. Os dois lados haviam acabado de começar a batalha, mas as baixas já eram incontáveis. A mente de Wang Lin passou rapidamente. Ele viu tudo, mas não parou por um momento sequer e continuou a se mover. Ninguém sabia de sua chegada e ninguém detectou sua saída. A mente de Wang Lin silenciosamente deixou esse derramamento de sangue e massacre sem fim. Nenhuma dessas coisas foi capaz de fazê-lo parar. Ele continuou sua compreensão e seu cultivo se aproximou do pico. Ele estava terminando algo que outros levaram anos incontáveis para concluir. Sua mente continuou a se espalhar até chegar a uma região extremamente secreta da Aliança. Havia um planeta amarelo aqui que estava cheio de morte e sem vestígios de vida. Mesmo a energia espiritual era extremamente rara aqui. Não havia um único cultivador dentro de milhões de quilômetros deste planeta. Era como se aquela fosse uma zona proibida. Mesmo quando a mente de Wang Lin chegou, parecia haver alguma interferência. Quando sua mente passou pelo planeta amarelo, sua mente imediatamente entrou na parte interna do planeta e havia algo mais dentro. Houve uma matriz de transferência dentro deste planeta. Essa matriz era enorme e, do outro lado da matriz de transferência, estava o único país de cultivo de nível 9 da Aliança. Reino Brilhante do Vazio. Era o único país com classificação 9 na Aliança e era muito misterioso. Todo o Reino Brilhante do Vazio não era um planeta de cultivo, mas um enorme continente que era como um mundo próprio. Esta era a terra sagrada da maioria dos cultivadores daqui. A mente de Wang Lin entrou no Reino do Vazio Brilhante, onde poucos cultivadores estavam qualificados para entrar. Bem no fundo do Reino Brilhante do Vazio estava sentado um velho. Ele estava se cultivando próximo a uma encosta quando, de repente abriu os olhos e olhou ao longe. Qual fellow cultivador veio ao meu brilhante Void Realm? Por favor, mostre-se. O velho foi a primeira pessoa que não percebeu a presença de Wang Lin. Embora sua voz fosse calma, estava cheia de intermináveis poderes da lei. Era como se a lei em torno desse velho mudasse como ele quisesse. No entanto, as palavras dessa pessoa não foram capazes de despertar Wang Lin de seu estranho estado. Mente de Wang Lin passou pelo reino vazio brilhante, mas antes que pudesse ver tudo, sua mente se assustou. Ele viu duas mulheres. Uma das mulheres estava sentada no topo de uma montanha. Ela não era uma beleza absoluta, mas ela ainda era bonita. Ela usava um vestido azul, que flutuava com o vento enquanto o vento da montanha soprava. Ela exalava a sensação de uma beleza celestial. No entanto, havia um toque de amargura em seus olhos quando ela olhou para frente com um toque de reminiscência em seus olhos. Ao lado dela estava uma grande bandeira. Este tigre era completamente negro e exalava uma aura feroz. Ele ergueu a cabeça e olhou para frente junto com a mulher. No entanto, o olhar desse tigre muitas vezes se voltava para a densa selva, abaixo da montanha. As figuras de algumas tigresas chamaram sua atenção. Seus olhos estavam cheios de excitação, como se ele desejasse poder pular imediatamente para a selva abaixo. Quando posso sair daqui? A mulher murmurou amargamente enquanto levantava a cabeça como se estivesse falando com o tigre. Quando seu nível de cultivo estiver alto o suficiente, vou deixá-lo ir embora. Uma voz fria veio de trás da mulher. Depois de ouvir essa voz, a mulher se levantou imediatamente. Até o tigre tremeu e rapidamente desviou o olhar das tigresas na selva abaixo. Along com a voz veio uma mulher. Ela estava usando um vestido azul elegante e sua aparência era impossível de descrever. Era como se todas as estrelas fossem sombrias quando comparadas a ela. Sua beleza mexeu com o coração. Todos, mesmo os cultivadores poderosos, ficariam chocados com sua beleza. Se ela fosse chamada de a beleza número 1 da aliança, ninguém se oporia. Porém, a aura abaixo da beldade era tão fria que era impossível chegar perto dela, como se ela fosse um iceberg.
Talvez não houvesse nada neste mundo que pudesse derreter sua frieza. Havia uma aura muito nobre vindo de dentro dessa frieza. Era uma sensação de orgulho, como se ela sempre fosse o foco das atenções e tivesse o status mais elevado. A bela mulher disse rapidamente: Zorro cumprimenta o mestre. A mulher incomparavelmente bonita no elegante vestido azul que poderia competir com o sol e a lua ainda tinha uma expressão fria que nunca mudou quando ela olhou para Zorro, e ela estava prestes a falar. No entanto, exatamente neste momento, a mente de Wang Lin chegou e ele viu essas duas mulheres. Sua mente, que nunca parava, mesmo depois de tudo o que tinha experimentado até agora, parou com força. Essa parada causou um choque poderoso irromper da mente de Wang Lin, fazendo-o despertar daquele estado misterioso. Foi tudo isso por causa dessas duas mulheres. Talvez outros não reconheçam aquela linda mulher, mas no momento em que Wang Lin a viu, uma sensação indescritível de amargura encheu seu coração. Como não poderia reconhecê-la? Wang Ping ainda estava dentro da conta desafiadora do céu. Como Wang Lin pôde esquecer aquela mulher perversa e hedionda? Ele queria esquecer, mas havia algumas dores na vida que ele simplesmente não conseguia esquecer. Ver essa mulher e Zorro fez com que Wang Lin despertasse de seu estado especial. No momento em que ele acordou, a expressão da bela e fria mulher mudou tremendamente. Sua frieza imediatamente cedeu e ela de repente ergueu a cabeça para olhar para o céu. Ela se sentiu como se tivesse visto o fantasma de uma pessoa que ela gravou no fundo de suas memórias. Liu Mei. Naquele instante, foi como se uma voz vaga surgisse do vazio e entrasse nos ouvidos desta bela mulher. Isso fez seu corpo tremer e ela inconscientemente recuou alguns passos. No momento em que Wang Lin acordou, sua mente foi puxada para trás pela conta desafiadora do céu a uma velocidade incontáveis vezes mais rápida do que antes. Em um piscar de olhos, ele foi retirado do reino brilhante do vazio. Era um círculo que se contraía rapidamente. Em um instante, ele passou por todos os lugares que tinha estado. O velho no reino do vazio brilhante que notou Wang Lin olhou para o céu e começou a refletir. Os combates na região norte ainda eram intensos. No momento em que a mente de Wang Lin se contraiu, as expressões de Master Flamespark e companhia mudaram muito. Wang Lin. Master Flamespark revelou um olhar de descrença. Era muito raro ver do Master Flamespark. Não apenas ele, mas todos que conheciam Wang Lin ficaram apavorados com isso. Sede da Aliança de Cultivo, o planeta flutuante acima do vórtice. Dentro da sala secreta, o homem de meia idade de repente abriu os olhos, e seus olhos se encheram de choque. Quem é ele? Havia também o pássaro vermelhão dentro do mar de chamas. Ele soltou outro grito de pássaro vermelho e se moveu ainda mais rápido. Entre as estrelas, havia uma figura magra vestindo verde. Essa pessoa tinha uma expressão indiferente. Ele estava caminhando através das estrelas e seu alvo era o quartel-general da Cultivation Alliance. Atrás dele havia incontáveis crânios ensanguentados e uma pequena quantidade de sangue enchia a área. Enquanto ele caminhava, seus olhos se iluminaram e ele olhou para longe. Sua expressão se suavizou e ele revelou um sorriso de admiração. Wang Lin. O cultivo daquela criança estourou. Essa aura deveria ser a conta que desafia o céu. Ele foi capaz de usar a conta que desafia o céu para cumprir a lei. Com isso, posso relaxar e fazer essa viagem à sede da Aliança sem arrependimentos. Eu irei para a sede da Aliança de Cultivo e encontrarei o segredo por trás do colapso do Reino Celestial. Então vou descobrir a verdadeira causa da minha loucura. A mente de Wang Lin se contraiu como um louco. Demorou apenas alguns instantes para que tudo voltasse. Foi como se tudo o que aconteceu tivesse sido revertido. Ele voltou para a terra dos espíritos demoníacos, para a caverna do Imperador Celestial, e de volta para seu corpo. O corpo de Wang Lin tremia como se sua alma tivesse retornado. O que apareceu diante dele foi a conta flutuante que desafia o céu. A conta desafiadora do céu flutuou lentamente em direção a Wang Lin e desapareceu entre suas sobrancelhas. Enquanto ponderava, Wang Lin fechou lentamente os olhos e um pico de aura Nirvana's Kriya rompeu de seu corpo. Ao longo do caminho, Wang Lin viu muitas leis, então ele alcançou o pico do estágio Nirvana's Kriya. Depois de muito tempo, Wang Lin abriu lentamente os olhos. Ele olhou para o céu com um olhar complexo e frio. Com a ajuda da conta desafiadora do céu, ele tinha visto muito. No entanto, a figura daquela mulher que ele viu no final perturbou seu coração calmo. A Liu Mei daquela época deve ter sido o avatar dela.